Amém. Glória a Deus. André, faz uma gentileza. Traz aquela mesinha mais para cá assim. Deixar isso aqui de lado. Obrigado, viu, queridão? Tá ótimo. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Todo mundo pronto para a palavra? Deixa eu colocar minha coleira aqui. Amém. Bom, é uma alegria estar aqui, um grande privilégio. Tiago, já colocou para gravar aí? Tranquilo? E meu nome é Natan, como já foi falado, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Em 1996, eu me mudei para Campina Grande, que, como vocês sabem, é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama. Não voltei mais para minha terra, de lá eu fui para o Rio de Janeiro, passei aproximadamente 3 anos e meio, casei, voltamos para Campina e é de lá onde hoje nós viajamos pelo Brasil e por outros lugares ministrando a palavra de Deus, tá? É um privilégio muito grande estar aqui e eu espero que você esteja preparado para receber. Quantos trouxeram a sua Bíblia? É uma pergunta idiota. Crente tem que andar com a Bíblia, né? Quem anda sem Bíblia anda sem rumo. Mas eu sei que a gente vai ter pouco tempo nessa primeira parte. A gente vai ter aqui aproximadamente uma hora e uns 10 minutinhos talvez. Depois a gente vai passar para a sessão de perguntas e respostas. E uma coisa eu posso garantir, pode vir, viu, André, se você quiser trazer. Uma coisa eu posso garantir, eu não vou responder agora, nesse primeiro momento, a todas as suas indagações. Não vou satisfazer a todas as dúvidas que porventura vocês tenham. Eu acredito que nem na hora de perguntas e respostas a gente vai conseguir fazer isso, né? Como muitos outros assuntos, a escatologia também é um campo muito vasto. E quanto mais a gente mergulha, mais a gente percebe o quão profundo é, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai tentar falar um pouquinho, né, assim, tocar na superfície da questão do arrebatamento pré-tribulacional. Há muitos textos no Novo Testamento que poderiam ser usados para falar sobre o arrebatamento pré-tribulacional, muitos. Mas eu vou tentar colocar o meu foco, principalmente ali na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A gente vai começar em 2 Tessalonicenses e é bem provável que eu mencione e a gente leia parcialmente textos da primeira epístola. Na academia, entre os teólogos, há quem diga que as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses seriam aquilo que eles gostam de chamar de o Apocalipse de Paulo. É o lugar onde ele mais fala sobre questões dos últimos dias, as questões escatológicas. Para você ter uma ideia, na primeira epístola de Paulo aos irmãos de Tessalônica, ele menciona a volta do Senhor Jesus no final de todos os 5 capítulos. Um pouco mais ou um pouco menos, mas em todos os capítulos ele fala uma coisa ou outra sobre a volta do Senhor Jesus. E no meu ponto de vista, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses contém o principal texto, o texto mais importante sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Não é o texto mais popular, não é o texto mais citado ou supostamente conhecido, mas no meu ponto de vista é em 2 Tessalonicenses que a gente encontra o texto mais importante, tá? E por causa disso, porque segundo o que eu penso, se o texto de 2 Tessalonicenses fosse devidamente compreendido, toda a disputa sobre o momento em que o arrebatamento deve acontecer já teria sido encerrada. Já teria sido encerrada a discussão, porque, para mim, não tem outro texto mais claro, mais inequívoco e direto sobre o assunto. Mas justamente por causa da relevância da interpretação correta de tal passagem, é que há ainda muita disputa, muito debate e muitas interpretações sobre o que Paulo realmente quis dizer ali. A gente não vai ter como, né, detalhar minuciosamente o porquê da minha afirmação, mas para os que tiverem interesse, vocês podem depois entrar lá no meu site, que é o meu nome, tá, gente? natanrufino.com.br, ou procurar no meu aplicativo, no meu podcast, em qualquer lugar das redes sociais, e vocês vão encontrar ministrações sobre esse assunto de 2 horas e 40 minutos, por exemplo, ou para quem tiver interesse em adquirir o livro Arrebatamento Antes da Tribulação, o último capítulo, o capítulo 10, trata só sobre esse ponto que a gente vai arranhar a superfície aqui hoje à tarde. Todo mundo está pronto? Só os vivos, por gentileza. Todo mundo pronto? Amém. Bom, o que é que acontece? A cidade de Tessalônica, para a qual Paulo escreve as suas cartas, foi fundada por um dos generais de Alexandre o Grande. Vocês sabem, Alexandre, ele conquistou muitas terras, havia uma vasta extensão de terra debaixo do seu império grego,
na sua época, mas há 4 generais que se destacam, inclusive no estudo da escatologia, quando se fala sobre o Império Grego. Eles são Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Cassandro, este tal, fundou a cidade de Tessalônica naquela época. Ele colocou o nome de Tessalônica em homenagem à meia-irmã de Alexandre, que era a sua esposa. Se a gente fosse aportuguesar o nome dela era Tessalônica, ou Tessalonique. Mas a questão é, ele dá o nome da cidade em homenagem à sua esposa, que era meia-irmã de Alexandre o Grande. No ano 50 depois de Cristo, na segunda viagem missionária de Paulo, por volta ali do ano 50, aproximadamente, Paulo e Silas, eles passam então na cidade de Tessalônica e eles fundam a igreja de Tessalônica. É interessante observar o contexto para que você possa compreender em que momento e por qual circunstância Paulo vai escrever as cartas, das quais a gente vai fazer um pequeno estudo hoje à tarde, Ele passa nessa sua segunda viagem missionária na cidade de Tessalônica, juntamente com Paulo e Silas. A cidade tinha sido fundada mais ou menos ali no ano 315 a.C., e no ano 50 a primeira igreja estava sendo fundada. Foi muito conturbada a entrada de Paulo e Silas na cidade de Tessalônica. De fato, a gente tem até um registro de como foi a primeira entrada de Paulo lá. Esse texto, que registra a fundação da igreja de Tessalônica, se encontra em Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Eu quero separar alguns versículos dessa passagem, para que você observe os detalhes do contexto, para você entender algumas coisas que vão ser ditas por Paulo ao longo das epístolas, Por exemplo, no versículo 1 diz que, tendo passado por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. É bom lembrar, diferentemente do que alguns pensam, que Paulo ele havia sido chamado por Deus para pregar o evangelho aos judeus e aos gentios. De vez em quando alguns de nós nos atrapalhamos porque encontramos passagens onde Paulo glorifica o seu ministério entre os gentios e supomos equivocadamente que Paulo foi chamado para pregar o evangelho apenas para os gentios. Mas quando vamos ver o chamado e a abrangência do ministério de Paulo registrados em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26, quando juntamos os 3 textos, observamos que na verdade ele foi chamado para pregar o evangelho aos reis da terra, aos homens da terra de uma forma geral e aos filhos de Israel. Então fazia parte do seu ministério, do escopo do seu ministério, pregar para os judeus. Então ele não estava sendo desobediente quando procurava os gentios, os judeus, para pregar o evangelho, Ele entra lá para falar do evangelho. Aí lá no versículo 4, diz que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Foram persuadidos e unidos, ou seja, se converteram, se apegaram a eles. No versículo 5, porém, os judeus que não creram, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade de Tessalônica e, assaltando a casa de Jason, que tinha hospedado Paulo e Silas, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, na cidade de Tessalônica, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então observe que foi uma entrada muito tumultuada. Os judeus incrédulos, movidos de inveja, causaram essa celeuma. E as autoridades estabeleceram inclusive uma fiança. A gente não sabe os pormenores da sentença estabelecida pelas autoridades, mas uma das coisas é que havia uma fiança. Pode ser, Pode ser que em meio à sentença eles tenham colocado também algum tipo de ordem proibindo a volta de Paulo à cidade de Tessalônica. A gente não sabe ao certo, mas há uma possibilidade entre os estudiosos a respeito disso, porque Paulo, ao escrever a primeira epístola, no capítulo 2, versículo 8, ele faz uma menção curiosa. Ele diz: por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, ou seja, quisemos voltar. Isso é Paulo, depois de ter saído de Tessalônica, depois de ter pregado lá em viva voz, ele escreve a primeira carta e diz: eu quis voltar, mas Satanás nos barrou o caminho. Pode ser uma menção a algum tipo de ordem, ou decreto, ou sentença, que tenha sido estabelecida pelas autoridades, que o impedia de voltar lá mais uma vez. Então você observa que eles estavam agora, os cristãos da cidade de Tessalônica, estavam debaixo do radar das autoridades.
E você sabe que, mesmo sem o apoio das autoridades, nós que somos cristãos neste mundo onde Satanás é Deus, já temos que enfrentar a oposição dos pecadores, né? Ser crente neste mundo é ter que nadar contra a maré. Imagina quando as autoridades apoiam as reivindicações mundanas, seculares, perversas e diabólicas do povo do mundo. Então havia ali uma oposição à pregação do Evangelho, o que subentende-se a perseguição que há de vir aos irmãos de Tessalônica. Guarde isso na sua mente, porque daqui a pouquinho a gente vai ver que na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai mencionar esta perseguição. E parece ter sido uma perseguição relativamente grande e assustadora, a ponto de produzir na imaginação do povo que aquilo ali poderia ser uma evidência de que a tribulação estava começando. É disso o que vai tratar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, guarde isso em mente. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela trata basicamente sobre 3 assuntos, que coincidentemente estão relacionados aos 3 capítulos que esta carta tem, tá? No primeiro capítulo, ele vai falar sobre esta perseguição, ele vai tecer vários comentários, vai tentar estimulá-los, animá-los, dizer que eles têm que ficar firmes, que o reino de Deus está vindo, e que chegará um dia que Deus punirá os perseguidores e os agressores, e vai virar o jogo, vai mudar a situação. No capítulo 2, ele vai tratar sobre a abordagem pós-tribulacionista de alguns pregadores daquela época, que estavam causando perturbação aos irmãos a quem Paulo tinha ensinado. Em outras palavras, alguns estavam desdizendo o que Paulo tinha dito. Você vai ver, inclusive, que Paulo menciona uma possível falsificação de uma carta que teria sido criada, forjada, falsamente, e que a pessoa que entregou disse que era de Paulo, para confirmar a coisa que eles estavam pregando. E esta carta falsificada desdizia o que Paulo teria dito pessoalmente e também teria dito na primeira epístola. Então, o capítulo 2, essencialmente, vai tratar sobre este ponto doutrinário. Ele vai tentar corrigir a perturbação pós-tribulacionista da época e vai trazer o consolo na conclusão do capítulo 2. No capítulo 3, ele vai falar sobre a desordem na igreja que parece ter sido causada por esta pregação perturbadora, porque o povo, convencido de que a tribulação estava começando, achou que era o fim de tudo e não valia mais nada pensar no futuro, trabalhar ou fazer qualquer coisa importante na vida secular. E incentivados e motivados por esse tipo de perturbação doutrinária, eles estavam largando os empregos, deixando de trabalhar e causando um certo alvoroço na comunidade cristã de Tessalônica. Então, basicamente, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses se resume ao que diz cada um destes capítulos. O cerne, o ponto nervoso e principal da segunda epístola vai estar no capítulo 2, que provavelmente vai ser onde a gente vai gastar a maior parte do nosso tempo. No entanto, antes da gente chegar no capítulo 2, eu quero mencionar que o capítulo 1 tem sido motivo de algum tipo de disputa e de debate por parte de alguns colegas pós-tribulacionistas. Para quem não entende os termos, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, como os nomes já dizem, dizem respeito à forma de se pensar sobre o momento do arrebatamento da igreja, tá? Pelo que eu já andei conversando aqui com os amigos da igreja, eu entendi que a nossa comunidade cristã aqui, ela é uma igreja futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista. Sim ou não? Sim. Então, nós acreditamos que o livro de Apocalipse e a maioria das profecias dizem respeito a um cumprimento futuro. Acreditamos que Jesus primeiro voltará para que depois o milênio comece, e cremos que é um milênio literal. E acreditamos que o arrebatamento da igreja acontece antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação, tá? Existem grupos em segmentos cristãos que pensam de forma diferente. Os pós-tribulacionistas, por exemplo, eles acham que a igreja primeiro vai comer o pão que o diabo amassou, vai passar por toda a tribulação, vai ser aquele pega, não pega, pega, não pega, hora não pega, e no final de tudo isso é que a igreja é arrebatada, sobe até uma determinada altura do céu que a gente não sabe precisar qual é, talvez seja ali pela altura da camada de ozônio, sabe Deus, aí depois desce para a terra de novo, no mesmo instante, e entra no milênio. É um arrebatamento muito sem sentido, sem muita explicação, embora eles se esforcem muito para provar que tem sentido o arrebatamento que eles defendem. Você vai ver que quando você mexe, não tem fundamento. É um arrebatamento sem lógica. Subir para quê? Porque Paulo, como? Sem beleza, sem sentido, sem qualquer tipo de fundamento. Agora, por que Paulo usaria, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4,17, a palavra harpazo, para designar este evento escatológico?
para que ele usaria essa palavra, se seria uma coisa assim, já pré-programada, onde todo mundo saberia exatamente o momento que iria acontecer, onde o pior já passou. Porque se é depois da tribulação, né, já passou tudo de ruim que teria que passar, aí vem Jesus e arrebata. Por que a palavra harpazo? Porque a palavra harpazo significa tomar de súbito, de assalto. Dentro do seu campo semântico, inclusive, ela pode ser interpretada como saque. E é por isso que em algumas línguas neolatinas, como o espanhol, o italiano, se fala do rapto da igreja. Mas chegou inclusive na nossa comunidade brasileira, né, a expressão rapto da igreja como uma referência ao arrebatamento, por causa do campo semântico da palavra harpazo, também indicar uma possibilidade de ser traduzida assim em determinados contextos. Porque a ideia é ser tomado de assalto, de súbito. Então não teria sentido Paulo ter usado esta palavra em 1 Tessalonicenses 4,14 para falar deste evento escatológico, tá? Porque que necessidade haveria desta intervenção súbita, repentina, para retirar a igreja, se o pior já passou? Guarda isso na tua mente, tá? E isso vai te ajudar no futuro. Agora, primeira coisa que eu quero fazer, eu quero falar do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, porque alguns irmãos pós-tribulacionistas acreditam terem achado uma espécie de prova definitiva de que no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses nós temos um texto que fala do arrebatamento depois da tribulação, no final de tudo, quando o Senhor Jesus se manifestar do céu. O texto diz assim, eu vou ler na minha versão, revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, tá? Diz assim, versículo 4, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele pague com tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Vamos dar uma pausa aí, dá uma olhadinha aqui para mim, daqui a pouco a gente continua a leitura. Este é o principal ponto que faz com que os colegas pós-tribulacionistas se equivoquem na possível melhor interpretação do texto de 2 Tessalonicenses capítulo 1. Por quê? Porque bem aqui no versículo 7, você observa que nessa versão que eu li, na minha versão em português, na grande maioria das versões que nós temos na nossa língua, está escrito que a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, vírgula, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não obedecem ao Evangelho, que não conhecem a Deus, etc. e tal. Então, por causa dessa junção, a separação está apenas por causa da vírgula, as pessoas entenderam que Paulo estaria falando que o momento do alívio, que normalmente os pós-tribulacionistas interpretam como uma menção ao arrebatamento, eles acreditam que Paulo estaria dizendo que no momento do alívio, do arrebatamento, o Senhor se manifestaria do céu com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança contra os incrédulos. Ou seja, uma possível punição depois da tribulação, quando Jesus Cristo se manifestasse, seria o mesmo momento em que a igreja seria arrebatada. Então eles acham que Paulo está dizendo que passa toda a tribulação, aí quando o Senhor Jesus fosse manifestado no final depois da tribulação, aí é o momento que a gente é arrebatado. A confusão é justificável por causa dos sinais gráficos de pontuação que nós temos em nossas Bíblias em português, tá? Há dois pontos aqui que induzem as pessoas ao erro. A interpretação da palavra alívio, ela pode até ser interpretada como arrebatamento, se as pessoas fizerem o dever de casa e observarem as complexidades do texto em si, mas é possível que Paulo use a palavra alívio aqui de uma forma diferente da que alguns estão imaginando. Talvez não seja uma menção ao arrebatamento, mas a vindicação final, depois de todas as coisas, quando os ímpios e pecadores forem definitivamente julgados e punidos. É mais ou menos como, seguindo essa linha de raciocínio, como um parente que é assassinado de uma família, ninguém sabe quem foi o assassino, e aí passam-se anos até que, mesmo que aquele caso já tenha esfriado, vem à tona novamente, o assassino é encontrado e finalmente é levado à justiça e ele paga pelo crime que ele cometeu. Naquele momento a família recebe o alívio que esperava.
Não é alívio da dor que sentiu, da perda do parente, do ente querido, mas o sentimento de justiça finalmente se conclui, né? Porque os que mereciam serem punidos foram finalmente punidos. Ou como um soldado que vai à guerra e por ser ferido ele retorna à sua base e aí ele fica sendo tratado no hospital e embora ele esteja em casa, longe do perigo dos projéteis, das balas e tudo mais, ele ainda não está aliviado, usando aí a palavra só para fazer a referência, ele não está aliviado porque o seu país, pelo qual ele lutou, ainda não destruiu a força dos agressores. Então, talvez Paulo estivesse fazendo menção aqui a este tipo de alívio final, mais ou menos como aparece lá em Apocalipse capítulo 6, do versículo 6 ao 9, quando a Bíblia menciona almas debaixo do altar de Deus, e eles estão reivindicando a Deus uma punição dos pecadores da terra, quando é que Deus vai vingar e fazer justiça pelo seu sangue que foi derramado. Ou seja, eles já estavam mortos, já tinham superado os problemas e as mazelas deste mundo, nesse sentido eles estavam aliviados da perseguição, né, de qualquer tipo de problema e tudo mais, mas ainda não havia esse sentimento de plenitude, de alívio final, de vindicação e de justiça realizada. Então, esta palavra pode até ser interpretada assim, e de fato alguns estudiosos da escatologia defendem esta interpretação dentro desse contexto. Mas, vamos falar um pouco aqui a respeito dos sinais gráficos de pontuação, tá? Continuando a leitura do versículo 7, veja que Paulo diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, vírgula, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Aí no versículo 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier, para ser glorificado nos santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Amém, gente? Primeira coisa que eu quero comentar com vocês, antes da gente aprofundar um pouco mais a explicação desta passagem, considerando um possível erro na distribuição dos sinais gráficos de pontuação, é o seguinte: vocês sabem que o texto original do Novo Testamento, mais especificamente, ele não tinha capítulos, versículos, vírgulas, ponto e vírgula, e nem mesmo as notações léxicas da nossa língua. Vocês sabiam disso? Tem alguém, pelo menos uma pessoa que possa confirmar? Vocês sabiam disso? Sim? Então não tinha isso, tá? Todos os textos eram escritos com letras maiúsculas, que tecnicamente eles chamam de unciais, letras maiúsculas, sem vírgula, sem ponto e vírgula, sem dois pontos, sem nada disso, os sinais gráficos de pontuação, e sem os espaços entre as palavras. Olha que loucura, é uma coisa que às vezes é até difícil para a gente de acreditar, né? Mas é um fato histórico, não tem fé no mundo que dê jeito de mudar o que já passou, tá? É um fato. Depois você se informa e você vai ver que os documentos contam sobre esse assunto. Os capítulos e versículos, por exemplo, que nos ajudam muito numa leitura pública, né? Porque o orador diz, capítulo tal, versículo tal, e o pessoal encontra a referência muito rapidamente. Os capítulos, eles foram inseridos na Bíblia no ano de 1200, e os versículos vieram no ano de 1500 depois de Cristo. Ou seja, o texto original, ele não era do jeito que está hoje. Houve um período de aproximadamente aí 1500, 1600 anos, onde todas as replicações dos documentos, incluindo os textos do Novo Testamento, eram feitos de forma manual, tá? Ou um amanuense que fazia cópia, um copista, ou de forma ditada, e aí eles faziam cópias em larga escala, mas sempre assim, na mão. É por isso que tudo o que se tem deste período, antes da invenção da imprensa, por Gutenberg, é chamado de manuscrito. Não é necessariamente o texto que Paulo escreveu com a sua mão, esse texto, a carta que Paulo escreveu, tecnicamente seria chamada de autógrafo, porque é autografada, o próprio Paulo escreveu, e as outras cópias durante os 1500 anos eram manuscritos, porque foram feitos à mão, mas não foram feitos por Paulo. E durante 1500 anos, então, muita coisa aconteceu, a língua evoluiu. Aqui mesmo no Brasil, a gente passou pelo menos por 2 correções ortográficas, né? E teve outras também. Então, a língua sendo viva, ela evolui, ganha novos sentidos, e as coisas, até a própria grafia em si, as regras gramaticais, elas vão sendo alteradas. É importante a gente entender isso, porque para que o texto ficasse do jeito que ele está, como nós o lemos ainda agora, o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, muita coisa aconteceu, tá? E eu sei que muita gente despreza as partes técnicas das Bíblias que nós compramos nas livrarias mais próximas das nossas casas, mas
Por mais que não seja a parte inspirada, né, porque nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada, mas ao mesmo tempo é um livro que está debaixo da regulamentação de direitos autorais, tem ficha catalográfica, tem ISBN, né? Então é um trabalho humano, técnico, que também tem o seu lado que deve ser considerado humano e natural. Estes que fazem esse trabalho para nós, na maioria das vezes são homens honestos, sérios, íntegros, e eles fazem o melhor que podem, mas gente, trabalhar com tradução de um idioma para o outro não é uma coisa fácil. Você tem que lembrar que lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7, está escrito que Deus foi quem causou a confusão das línguas. Tudo que Deus faz é muito bem feito, inclusive a confusão. Então, às vezes tem coisa que não dá para traduzir, é difícil, tem expressões idiomáticas, regionalismos, são coisas delicadas. E conscientes disso, os que apresentam, ou os que trazem, publicam as Bíblias para nós, eles apresentam o trabalho que foi feito naquela edição. Por exemplo, eu vou ler um parágrafo da apresentação da minha Bíblia, revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, da edição de 1975. Vou ler para vocês. Toda a Bíblia tem isso. Eu sei que muita gente nem lê, né? Mas em determinado parágrafo da apresentação dessa edição, na minha Bíblia, eles dizem assim: olha, é certo que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada, ainda que levada a termo por íntegros peritos bíblicos, é sempre trabalho humano e, como tal, está sujeito a falhas. Por outro lado, no entanto, suscetível de melhorias. Ô glória! Quantos podem dar um aleluia? Dá pela fé, igreja, dá pela fé. Eu tinha uma Bíblia antigamente chamada, era uma versão revisada, publicada pela antiga Juerp. Era uma editora das igrejas batistas. E nessa Bíblia revisada tinha uma coisa muito parecida com isso aqui, só que no finalzinho eles diziam assim: mais conhecimentos melhores virão, que possibilitarão uma versão melhor ainda. Ou seja, eles reconhecem a sua limitação, o que é muito bom, porque nos mostra que em determinados pontos, talvez, em determinados momentos, trechos, talvez uma pequena mudança fizesse mais sentido. E aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 1, a mudança não é tão grave, não é uma questão sequer de tradução, é simplesmente, no meu ponto de vista, é simplesmente uma questão de má distribuição dos sinais gráficos de pontuação. O que significa isso? Colocar uma vírgula onde deveria ser um ponto, colocar um ponto onde deveria ser uma vírgula, até porque esses pequenos sinais, que fazem muita diferença, não estavam no texto original. Então, as colocações dos sinais gráficos de pontuação podem mudar o sentido se colocados no lugar errado. E me parece que foi isso o que aconteceu aqui em 2 Tessalonicenses. Daqui a pouquinho, no capítulo 1, e mais especificamente nos versículos 7 e 9. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Mas para exemplificar a importância de uma pontuação adequada para comunicar a mensagem da forma pretendida, eu lembro de uma história que diz que uma determinada senhora morreu, e o marido dela, agora viúvo, ligou para uma funerária, mortuária, não sei como é que vocês chamam, e aí ele ligou para pedir uma coroa de rosas, e uma faixa bem bonita, com a frase escrita: na terra, amiga e fiel companheira. Isso ele fez por telefone, né? Aí se do outro lado, se tiver espaço, no céu nos encontraremos. Aí chegou depois a coroa de rosas, com aquela frase lá, e a faixa, né? Na terra, amada e fiel companheira. Do outro lado, se tiver espaço no céu, nos encontraremos. É uma questão de entonação, de pontuação, comunicação. A coisa não ficou clara. Por quê? Porque um ponto no lugar errado, uma vírgula no lugar errado, muda tudo. Quantos compreendem? Depois vocês veem as curiosidades. Coloca no Google assim, tá? Depois, não é agora não, por favor. Mas quando chegar em casa, coloca assim: o poder da vírgula. E você vai encontrar textos em determinados blogs que falam, exemplificam em várias frases como uma vírgula pode mudar tudo. E me parece que foi exatamente isso que aconteceu. Aqui no versículo 7, eu vou até ler novamente, Paulo diz assim: a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, vírgula. Esse, no meu ponto de vista, é o primeiro erro. Porque parece que no lugar da vírgula deveria haver um ponto. E aí, na mesma linha ou na próxima linha, com letra maiúscula, ele começaria uma próxima frase. Quando do céu o Senhor Jesus se manifestar, daqui a pouco eu vou explicar por que essa parece ser a melhor distribuição dos sinais gráficos de pontuação, tá? Mas quando chega lá no versículo, finalzinho do versículo 8, ele diz: contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aí na minha versão diz, tem um ponto. Aqui eu acredito que ele deveria ter colocado uma vírgula.
e não começar com a letra maiúscula na próxima linha, mas vírgula, continuando a mesma ideia, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, tá? Então já mostrei a problemática e agora vem a solucionática. O que é que acontece? Parece, presta atenção, acompanhe o raciocínio, depois você vai conferir, olha para cá, parece que Paulo ele fala de acontecimentos da metade do versículo 7 para trás e outros acontecimentos da metade do versículo 7 para frente. Eu falo da metade do versículo 7 porque é exatamente onde a vírgula se encontra, onde deveria ser um ponto. É como se ele abordasse uma determinada questão antes da metade do versículo 7 e abordasse outra questão depois da metade do versículo 7. Por quê? Veja bem, no versículo 4, ele diz assim, olha, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, a gente viu inclusive o registro da primeira entrada de Paulo na cidade de Tessalônica, na sua segunda viagem missionária com Silas, né, no ano 50, ali quando ele fundou a igreja. E Tessalônica era uma cidade relevante, a gente, inclusive ela existe até hoje, mas naquela época a gente talvez não tenha a noção da importância de Tessalônica, e como o povo era cosmopolita, né, e por isso se metia em tudo e queria saber do que estava acontecendo, porque Tessalônica era a principal cidade da região ao norte da Grécia, que era chamada de Macedônia. Corinto era a principal cidade da região ao sul da Grécia, chamada de Acaia. Então Tessalônica era um lugar muito importante, e eles não deixaram a entrada de Paulo lá despercebida. As autoridades se meteram na questão para causar aquele estardalhaço todo. Então a perseguição era consequência da entrada de Paulo na cidade de Tessalônica. Então eles estavam sofrendo perseguições, tribulações, etc. e tal. Versículo 4, a tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele pague com tribulação. Eu estou traduzindo aqui de uma forma melhor, porque ficou muito confuso na nossa Bíblia, né? Que Deus dê em paga tribulação, mas o que ele quis dizer aqui é que Deus pague com tribulação, ou seja, é a retribuição divina aos opressores da igreja. Ele vai retribuir, ele vai pagar isso, assim como o salário do pecado é a morte é o pagamento do pecado, a tribulação será o pagamento dos perseguidores da igreja. Deus retribuirá tribulação como pagamento aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Ponto. Ele falou das tribulações, dos sofrimentos e das perseguições. Isso aqui não é a tribulação escatológica, ele está falando dos problemas da vida. Quantos aqui entendem que há uma diferença entre os problemas da vida e a tribulação escatológica que vai acontecer nos últimos dias? Há uma diferença. Ser crente neste mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Não tem como você não ser atribulado, perseguido e maltratado. Quão mais hostil for a sociedade na qual a igreja está inserida, mais perseguida e mais sofrimento ela vai experimentar, né? Isso é claro. É por isso que os pioneiros da implantação do evangelho numa sociedade hostil a ele, sofrem mais, e às vezes até mesmo só conseguem semear a primeira semente do evangelho com a sua própria morte, como aconteceram com os pioneiros da igreja cristã no primeiro século. Então o fato de alguém ser perseguido e até morto por causa da pregação do evangelho, não significa que a tribulação está acontecendo de forma seletiva para aquela pessoa ou para aquele grupo de indivíduos. Quantos estão entendendo? A tribulação é um acontecimento específico, que já está agendada por Deus para um tempo específico. Não existem tribulações específicas, seletivas, não. O pessoal que está no Oriente Médio, que está debaixo da lei islâmica, na Sharia, ou em países fechados, já estão experimentando a sua tribulação escatológica, porque já estão sendo perseguidos. Não, perseguição faz parte da vida cristã, não é um sinal evidente de que a tribulação começou. Quantos estão entendendo? É importante entender isso primeiro, para você não interpretar as coisas de forma equivocada, e para você entender o que aconteceu na cabeça dos pós-tribulacionistas da cidade de Tessalônica, que por causa da experiência chegaram a esta conclusão. Mas nós não devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências, muito pelo contrário, nós devemos interpretar as nossas experiências à luz da Bíblia. Muito obrigado pelo entusiasmo, Deus abençoe a vida de vocês. Então veja, são sofrimentos do tempo presente, que não tem nada a ver com a tribulação que vai vir. Então ele fala das tribulações, dos sofrimentos, das perseguições, e aí depois no versículo 6 ele diz, é justo que Deus pague com tribulação estes que atualmente vos atribulam. Esta tribulação é a tribulação escatológica, ela está destinada aos perseguidores da igreja. E por que Paulo fala como se a tribulação estivesse para acontecer ainda no seu tempo de vida?
porque ele, como um bom crente, acreditava que estaria vivo para o arrebatamento e, consequentemente, logo após o arrebatamento, os seus contemporâneos, ímpios e pecadores, experimentariam a tribulação. Lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo, inclusive, fala isso. Ele diz: nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ô glória! Algumas pessoas acham que Paulo errou porque disse isso e não foi arrebatado. Não, irmãos, provavelmente Paulo foi inspirado por Deus para que isto fosse escrito assim, para que este fosse o tom para toda a igreja cristã, em todas as épocas até o acontecimento. Para que ao lermos nós tivéssemos este sentimento, né? Este é o tom, é a impressão, é a forma pela qual nós devemos encarar a nossa vida, acreditando que a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. E consequentemente, logo após o arrebatamento, os contemporâneos desta geração que será arrebatada, também experimentarão em sequência a tribulação. Então, Paulo está falando aqui que Deus pagará com tribulação os perseguidores da igreja, porque depois que a igreja for aliviada, logo virá a tribulação escatológica. Ele diz, versículo 6, de fato é justo que Deus pague com tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Vamos supor que o alívio aqui seja o arrebatamento, como alguns pós-tribulacionistas querem. Tá, então, se nós colocássemos o ponto aqui, alívio juntamente conosco, Paulo estava dizendo simplesmente que, no momento em que a tribulação for começar, que é o pagamento de Deus para os pecadores, que não obedecem ao evangelho e não conhecem a Deus, né? No momento que a tribulação for começar, é o momento que a igreja vai ser aliviada. E obviamente, ele não poderia estar falando do alívio dentro da tribulação, porque senão, o que Paulo estaria dizendo é que a igreja seria aliviada quando a tribulação começasse, o que não faria o menor sentido. Mas como os próprios pós-tribulacionistas acham que a palavra está fazendo uma referência ao arrebatamento, faz mais sentido entender que a igreja é aliviada ou arrebatada e o povo do mundo é atribulado, que é o pagamento que Deus vai dar para eles. Quantos podem dizer amém de vez em quando? Ponto. Aí ele vai tocar no que há de acontecer depois disso, segunda metade do versículo 7, na mesma linha ou na próxima linha, com letra maiúscula, porque eu acho que aqui deveria haver um ponto. Ele começa dizendo: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, uma clara evidência da manifestação final de Cristo depois da tribulação. Uma clara evidência, o palavreado dele, as palavras, as expressões que ele usa, ele está fazendo uma referência à manifestação final de Cristo depois da tribulação, quando ele se manifestar do céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança. O que é que vai acontecer? Vírgula, não é ponto, ele vai falar o que vai acontecer. Então eu acho que aqui deveria haver uma vírgula, e no versículo 9 vem: estes, quando o Senhor se manifestar do céu, vírgula, estes sofrerão penalidade, eterna destruição, e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então observe que antes do versículo 7, ele fala que vai haver um pagamento da parte de Deus para os perseguidores da igreja. Este pagamento é a tribulação, mas não acabou aí. Depois da tribulação ainda tem mais uma penalidade, uma destruição eterna e um banimento. Eu estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amém, os aleluia? São coisas diferentes. Os irmãos observam isso? Sim ou não, gente? Sim. Né? Então veja, ele diz: quando ele se manifestar, estes perseguidores que não conhecem a Deus, não obedecem ao evangelho, estes sofrerão a penalidade de eterna destruição. Então a tribulação mencionada por ele no versículo 6, que vai ser o pagamento que Deus vai dar para os perseguidores, não pode ser a mesma coisa. Como é que você pode pensar que a tribulação é a mesma destruição eterna? Não é. A tribulação é uma coisa, a destruição eterna, que é a sentença e a penalidade final, trazendo o banimento definitivo, não é a mesma coisa. Quantos entenderam? Amém. É mais ou menos quando a pessoa vai do dentista e tem pavor, né? Quando fica ouvindo aquele barulhinho do lado de fora. Aí a pessoa já está agoniando ali na sala de espera. Pronto, é a sala de espera do inferno, né? A tribulação, vocês entenderam errado. A tribulação é a sala de espera do inferno, para os pecadores, para os desobedientes, para os obstinados, os empedernidos, impenitentes, perseguidores, os maus e perversos que causam sofrimentos e angústias na igreja cristã, tá? Então, se você fizer essa interpretação,
tudo se coloca no seu devido lugar, as coisas ficam em harmonia, e faz sentido o que Paulo está dizendo, inclusive com o conteúdo da primeira epístola dele aos Tessalonicenses. Fica inclusive em harmonia com o conteúdo do capítulo seguinte, o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque de outra forma, tudo vai se emaranhar, vai ficar enrolado e vai ficar confuso. Claro, é preciso alguém para explicar onde fica a confusão, porque às vezes as pessoas nem sequer percebem, mas a gente vai falar ainda um pouco mais sobre isso. Tá, então veja bem, lendo novamente do versículo 4 em diante, eu vou agora colocar a pontuação no lugar certo, só para chamar a atenção de vocês e finalizar esse assunto. Ele diz, nós nem precisamos falar de vocês nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito vocês estão sofrendo hoje. É justo que Deus pague com tribulação a estes que vos atribulam. A vós outros que sois atribulados virá o alívio juntamente conosco. Ponto. Ou seja, tribulação para os pecadores, alívio para os cristãos. Quando o Senhor se manifestar do céu, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão a penalidade da eterna destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E com a gente, porque ele falou que Deus vai dar a tribulação para eles como pagamento e a igreja vai receber o alívio. Então, depois da metade do versículo 7, ele fala que estes, além da tribulação, ainda receberão a sentença definitiva, a penalidade da destruição eterna e o banimento. E nós, aí ele também menciona o segundo momento, o que há de acontecer, né, depois da metade do versículo 7. Ele diz, eles receberão a penalidade, a destruição eterna, serão banidos da face do Senhor, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Veja, não é glorificado pelos seus santos necessariamente, mas glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos e não por todos os que creram naquele dia. Ele está falando, quando ele diz que ele virá para ser glorificado nos santos e ser admirado nos crentes, é porque ele está falando que a glória de Deus refletirá desimpedidamente, sem nenhuma obstrução, através do corpo físico dos cristãos, porque haverá uma mudança na condição física dos crentes, porque hoje estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo, porque quando ele vier, ele transformará o nosso corpo de humilhação, para ser semelhante ao corpo da sua glória. Este corpo mortal será absorvido pela imortalidade, este corpo corruptível será absorvido pela incorruptibilidade. A glória será vista em nós. As pessoas se admirarão ao verem em nós o Senhor Jesus, a glória de Deus. É por isso que Paulo, falando sobre questões relacionadas a este tema, em Romanos capítulo 8, ele diz: irmãos, tenham por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não é para nós, é em nós. Então você observa que quando você conhece um pouco mais a teologia paulina, você não se confunde tanto. Você vê que Paulo está falando sobre a situação atual, os sofrimentos da vida presente, né, que faz parte da vida, porque todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. No mundo, Jesus garantiu, teremos aflições. Então tudo bem, né? Só que quem faz isso vai prestar conta com Deus um dia, né? A igreja vai ser aliviada, vamos colocar assim, vai ser arrebatada, e eles vão receber o pagamento dos males praticados, a tribulação. Mas não termina aí, porque depois da tribulação, quando o Senhor se manifestar do céu para tomar vingança, a penalidade da destruição eterna e do banimento definitivo também ainda vem de lambuja, e a glória vai ser revelada em nós. Amém, gente? Com isso, a gente observa que o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses não é um problema tão grande como algumas pessoas estão supondo. E talvez não seja uma prova tão definitiva como alguns acham, de que o arrebatamento aconteceria depois de toda a tribulação. Outra coisa importante é que durante o período tribulacional, deixa eu ver se eu falo isso ou não. Calma.
Porque se eu conversar, eu tenho que saber quanto tempo eu vou ter, que eu ainda quero falar outras coisinhas, tá? Mas eu vou falar, mas eu vou ser bem rápido e sucinto para eu passar para o próximo passo. Durante a tribulação, nós vamos ter basicamente 4 tipos de pessoas, ou melhor dizendo, 4 tipos de pessoas estarão na terra, tá? Durante o período tribulacional. Tem gente que pensa que durante a tribulação ninguém vai se converter. Tem gente que diz isso, porque elegem, selecionam, pegam assim do contexto apenas versículos isolados do livro de Apocalipse, que falam sobre homens praguejando contra Deus depois de sofrerem alguns dos flagelos determinados por Deus. E aí eles acham que estes versículos retratam de uma forma generalizada, sem distinção, todas as pessoas que estarão na face da terra. Isso é errado. Nós temos textos e textos falando sobre os habitantes da terra durante o período tribulacional. Nós temos, parece, 4 tipos de pessoas, 4 grupos distintos de pessoas. Teremos sim impenitentes, pessoas que não se arrependem e que não se convertem durante o período da tribulação, que são homens anônimos, que simplesmente praguejam e murmuram e blasfemam contra Deus enquanto sofrem os flagelos da tribulação. A gente vai encontrar, por exemplo, um retrato deste tipo de gente em Apocalipse capítulo 16, versículo 9, quando diz: com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Isso é um fato, é uma verdade incontestável, mas não significa que porque diz que alguns homens fizeram isso, que todos os homens do período tribulacional também farão ou terão a mesma atitude. Nós vamos ver textos que mostram pessoas sendo salvas, se arrependendo, mudando de opinião e dando glória a Deus durante a tribulação, tá? Mas Apocalipse ainda, capítulo 16, versículo 11, também diz assim: e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Mas estes versículos, que são apenas uma pequena amostragem de textos que mostram gente não se arrependendo, não são definitivos ou estabelecidos para todos os homens do mundo que estarão no período tribulacional aqui na terra. Nós temos também outro grupo, que é formado pelos partidários e seguidores convictos. Eles seguem o anticristo de forma deliberada e consciente. Temos este outro grupo. Aqui eu acabei de mencionar versículos que falam de homens anônimos que blasfemam contra Deus e não se arrependem, etc e tal, mas nós não sabemos quem eles são, porque o texto não fala. Mas há aqueles que são seguidores do anticristo que vão receber uma punição muito específica. Curiosamente, parece que alguns destes de Tessalônica, a quem Paulo refere no capítulo 1, que não conhecem a Deus, não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, que perseguem a igreja, que receberão a penalidade, a eterna destruição e serão banidos da face do Senhor, alguns destes parecem estarem incluídos neste grupo de pessoas que seguirá o anticristo como uma punição, é uma espécie de cegueira espiritual determinada por Deus como retribuição pela sua rejeição da verdade. Nós sabemos que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que a ira de Deus se manifesta do céu contra a impiedade dos homens maus, que detêm a verdade pela injustiça, e Deus não faz acepção de pessoas. Então, quem se comporta de uma forma errada, o próprio Deus os entrega a uma disposição mental reprovável para cometerem coisas desagradáveis. É uma punição divina. E aqui em Tessalonicenses, Paulo menciona o que a gente leu no capítulo 1, destes maus, que vão receber uma punição na tribulação e uma sentença definitiva depois. Mas depois, no capítulo 2, ele os menciona mais uma vez. No versículo 9, do 9 ao 12, no capítulo 2, Paulo diz assim: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, em todo o engano da injustiça aos que perecem. Olha para quem os enganos dos sinais do anticristo funcionam: aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, quando tiveram a oportunidade. Fica implícito, por não acolherem o amor da verdade para serem salvos, aí eles vão acreditar nas mentiras do anticristo. E no versículo 11 Paulo explica: é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito na mentira, a fim de que a sentença venha sobre eles, a fim de que sejam julgados, não julgados com a possibilidade de serem absolvidos, tá? Ele está falando aqui do estabelecimento da penalidade definitiva, ele está falando sobre a condenação, é o que está implícito na palavra julgados, que foi usada por Paulo aqui, a fim de serem julgados
todos quantos não deram crédito à verdade quando tiveram a oportunidade. Quantos estão entendendo? Paulo está dizendo aqui que após o arrebatamento, fica implícito isso, durante o período tribulacional, estes crerão no anticristo. Esse tipo de gente, esse grupo de pessoas, pessoas desse naipe, eles vão crer no anticristo. Não tem como pessoas assim se converterem ou se arrependerem durante a tribulação, porque eles, de forma consciente e deliberada, escolheram seguir o anticristo, porque não tiveram amor pela verdade, não se arrependeram enquanto era tempo. Então estes, eles vão comer o pão que o diabo amassou durante o período da tribulação. Apocalipse também fala um pouco sobre estes. Apocalipse 13:2, Apocalipse 16:10. No versículo 2 do capítulo 13 diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui nós temos um texto falando que Satanás, que é representado pelo dragão, dando à besta um trono. E no versículo 10 do capítulo 16, está escrito assim, Apocalipse 16:10, derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino, ou seja, veja, os súditos do reino do anticristo vão sofrer a mesma penalidade que está sendo mencionada. O reino se tornou em trevas, e os homens, fica implícito, deste reino, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Em outras palavras, os seguidores do anticristo, eles não se converterão. Aqueles que fizeram por onde para receber esse tipo de punição divina, esta cegueira espiritual como punição divina, porque Deus é quem manda a operação do erro para eles acreditarem na mentira, ou seja, Satanás, que vai dar poder ao anticristo, ele vai conseguir convencer pessoas, porque estas pessoas merecem ser enganadas por ele. É uma punição divina. Quantos estão entendendo? Esse tipo de gente não se converte. Mas você não pode pegar os versículos que falam desse tipo de gente e generalizar dizendo que ninguém vai se converter durante a tribulação, porque nós temos textos que falam de conversões. Eu disse que tinha pelo menos 4 grupos. Nós sabemos, por exemplo, que o povo judeu, se não a maioria, se não todos, pelo menos a maioria esmagadora, há de se converter, porque nós temos textos que dizem isso, ipsis litteris, né? Nós temos textos que dizem isso. Aqueles do povo judeu que sob severo castigo se arrependerem serão salvos. Em Daniel, capítulo 12, no versículo 1, está escrito assim, isso é Gabriel falando com Daniel, tá? E aí depois Daniel escreve, né, no livro que leva o seu nome, as coisas que o anjo Gabriel contou para ele. Então, Gabriel está dizendo para ele, nesse tempo, ó Daniel, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, ou seja, dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Não tenta espiritualizar o que não precisa de espiritualização. O problema é que às vezes o pessoal lê isso aqui e diz assim, não, o povo de Daniel é o povo da aliança, é o povo de Deus, que hoje é a igreja. Não é isso que a palavra de Deus diz, e é por causa desse tipo de coisa que a gente acaba se confundindo, porque não observamos a distinção que o texto bíblico faz entre a igreja, os judeus e os gentios. Há uma distinção, tá? E poderíamos falar muito sobre isso, mas não é o propósito, né? Não dá para pregar a Bíblia toda numa tarde só. Mas o fato é que ele está falando dos filhos do povo de Daniel, ele está falando dos hebreus, que nós também chamamos de judeus, apenas isso. Ah, mas precisamos espiritualizar. Não, você não precisa espiritualizar o que já é espiritual. É a mesma coisa de dizer, você não precisa colar versículos da Bíblia nas pétalas das rosas para que elas glorifiquem a Deus. Elas já glorificam do jeito que são. Amém, gente? Você não tem que espiritualizar o que já é espiritual. Não tem que interpretar o que não precisa de interpretação. Textos literais são melhor compreendidos quando não interpretados de forma alguma. Quantos podem dizer amém? Então ele está falando do povo judeu. Os filhos do teu povo, ele diz, haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Observa que nessa fraseologia, nós encontramos uma referência implícita ao período da tribulação, porque até Jesus usou expressões como estas, dizendo que será um tempo de angústia, como nunca houve, nem jamais haverá. É um tempo singular, único e pontual. Nunca houve, nem jamais haverá, nem para frente nem para trás, é só naquele momento. Este é o momento da tribulação. Expressões absolutistas, né, dessa forma, superlativas, aparecem em toda a Bíblia, mostrando que tudo o que acontece na tribulação é grande. É o maior terremoto, é a maior desgraça, é a maior angústia, são coisas que nunca aconteceram antes de uma vez só.
Mesmo que você esteja pensando, por exemplo, no dilúvio, que foi uma desgraça universal e mundial, ainda assim, naquele período, os poderes dos céus não foram abalados. O maquinário celeste não parou de funcionar desde que Deus começou a criar o nosso mundo naquele dia de domingo. Nunca parou, mas nesse tempo de angústia, a Bíblia diz claramente que os poderes dos céus serão abalados, e por causa disso, os homens desmaiarão pela expectativa do que está para acontecer. O sol ficará preto, a lua vermelha como sangue, as estrelas cairão do céu pela terra, as ilhas serão movidas do seu lugar. Eita glória! Vai ser fogo! Tá bom, chega, olha para cá. Doido é quem quer ficar aqui no período da tribulação. Não é um tempo normal, tá? Presta atenção. Só estou chamando a atenção de vocês para mostrar que o versículo 1 do capítulo 12 fala da tribulação. O contexto mostra isso, as expressões mostram isso. E ele mostra que o próprio Miguel, o defensor dos filhos de Israel, se levantará em sua proteção, mostrando que é um momento delicado. Para Miguel ser citado, não, Miguel vai se levantar, ele vai estar lá, ele vai ajudar, fica calmo, ou seja, é um momento de conturbação. Agora observa o protagonismo, né, do povo de Israel. Há uma onipresença do povo de Israel na tribulação, às vezes a gente não observa, o que mostra inclusive um dos propósitos da tribulação, que é punir o povo judeu pela sua obsessão, pelo seu pecado, pelos seus erros. Lá em Mateus 24:15, Jesus disse: quando pois virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem estiver no lugar santo, fuja. Ele disse: quem estiver na Judéia, fuja, porque o lugar santo fica na Judéia, e ele está falando que o anticristo vai invadir a terra de Israel, e o povo que lá estiver deve fugir. Essa obsessão do anticristo pela terra dos judeus, pelas leis dos judeus, pelo que é sagrado do povo judeu, faz parte de uma punição divina, porque Deus sempre fez assim, é um padrão divino. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel pecava e ficava em obsessão e rebelde, Deus levantava um líder pagão e vinha puni-los. Ele fez isso através do Império Assírio, repetiu isso depois através do Império Babilônico, e a história se repete. O anticristo é apenas uma vara da ira de Deus para punir o povo de Israel pela sua desobediência. Isso não significa que a tribulação vai acontecer somente em Israel, tá? Porque será universal, mas o anticristo, por exemplo, não dominará o mundo todo, como a gente já ouviu falar, e está no imaginário popular dos irmãos, tá? A gente não tem tempo para falar sobre isso, mas o anticristo ele vai invadir a terra de Israel. Que mais? Vamos ler aqui o versículo. Ele diz: levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, olha o que o anjo diz: será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então o anjo Gabriel já afirmou claramente que durante a tribulação o povo judeu vai ser salvo. Amém, gente? Paulo confirma isso, né? Vocês devem lembrar lá em Romanos capítulo 11, quando ele veio falando sobre o fato dos judeus terem se rebelado contra a justiça que vem de Deus, porque estão sempre tentando estabelecer a sua própria. Mas aí Paulo revela no capítulo 11 que se eles não continuarem na incredulidade, Deus é poderoso para reenxertá-los na oliveira natural. Então eles são recolocados. E de fato, em meio a esta argumentação, Paulo chega a dizer no versículo 26 que todo o Israel um dia será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Ou seja, haverá um dia em que o povo de Israel vai se converter, o povo de Israel vai finalmente ser salvo. Em Apocalipse capítulo 11, nós temos um texto que fala de dois profetas, do calibre de Moisés e Elias, que estarão pregando na cidade de Jerusalém, e depois eles serão mortos. Seus cadáveres, como diz o texto bíblico, ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, mas é o mesmo lugar onde foi crucificado o Senhor deles. Esse é o versículo 8 do capítulo 11, ele está falando de Jerusalém. Provavelmente os cadáveres ficarão estirados no platô, na planície das mesquitas, nesse lugar bem famoso hoje em dia para a gente, né? Neste lugar, durante 3 dias e meio. Depois de 3 dias e meio, virá uma voz do céu e dirá: subam para cá. Eles vão se levantar na frente de todo mundo, à vista de todos, e eles serão elevados aos céus, 3 dias e meio depois. Quando isso acontecer, diz o versículo 13, ainda no capítulo 11, que naquela hora houve grande terremoto e ruiu,
a 10ª parte da cidade, ele está falando da cidade de Jerusalém, como o versículo 8 mostra, que eu acabei de citar aqui, né? E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram, as que não morreram, ficaram sobremodo aterrorizadas e, por isso, deram glória ao Deus do céu. É uma conversão dentro da tribulação. E isso aqui indica, inclusive, que judeus estarão entre aqueles que temerão e glorificarão a Deus depois do que virem, porque o acontecimento foi na cidade de Jerusalém. Tudo bem que não se restringe a Jerusalém e aos judeus, porque é provável que isto será notícia no mundo inteiro, né? Através da internet, os meios de comunicação e tudo mais. Mas é interessante que ele fale pessoas temendo a Deus depois deste acontecimento e glorificando a Deus como consequência disso. No versículo, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, está escrito: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não, durante a tribulação, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então você observa pessoas vencendo a besta, não recebendo a marca, não adorando a imagem, pessoas que se converteram durante a tribulação. E nós temos também um quarto grupo de pessoas que vai se arrepender, vai se converter, vai ser salva durante a tribulação, que não são necessariamente judeus. Por exemplo, no capítulo 7 de Apocalipse, nós temos a seguinte passagem. Meu tempo acabou, estou consciente, daqui a pouquinho eu vou encerrar, tá? No versículo 9, não, eu vou ler um pouquinho antes, no versículo, deixa eu dizer assim, o capítulo 7 de Apocalipse, ele está dividido em 2 blocos, do versículo 1 ao versículo 8 é o primeiro bloco, do versículo 9 ao versículo 17 é o segundo bloco. No primeiro bloco, João ele vai falar sobre uma multidão contável, enumerada, precisamente, de judeus. Ele vai inclusive dizer que serão 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, 144.000 ao todo, e por causa de outros textos também de Apocalipse, sabemos que não são pessoas de uma forma generalizada, mas são apenas homens celibatários, castos, que segundo o texto de João capítulo 7, no seu primeiro bloco, segundo o texto de Apocalipse, capítulo 7, no seu primeiro bloco, eles são separados ou selados, provavelmente ungidos, para uma missão específica durante o período tribulacional. Sabemos disso porque eles são chamados de servos do nosso Deus, ou seja, eles vão servir de alguma forma. No segundo bloco, ao começar o segundo bloco, o versículo 9 começa assim: depois destas coisas, ou seja, depois do que ele relatou, do versículo 8 ao versículo 1, que foi o que eu falei aqui para vocês, né, por cima, aí eles, depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém pode enumerar. Veja a distinção, um grupo enumerado, contado na ponta do lápis, de 144.000, sendo 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Aí depois ele diz: depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, já não são mais exclusivas de Israel, são pessoas de todas as partes da terra, tribos, povos, línguas, em pé diante do Cordeiro, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E o contexto depois vai mostrar que são pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, durante o período tribulacional. São crentes que vieram da tribulação. Eles não eram crentes antes da tribulação começar, passaram pela tribulação e depois, não, eles se converteram durante a tribulação. E o próprio texto deixa isso implícito quando ele menciona o primeiro grupo, mostra uma separação específica para um serviço específico, e depois ele diz: depois disto eu vi várias pessoas que lavaram as suas vestes de todas as nações da terra. É por isso que alguns grupos de estudo, alguns eruditos, chamam estes judeus ungidos de judeus evangelistas, porque parece que o texto está dizendo que por consequência de um trabalho que eles farão, muitas pessoas das nações da terra se converterão. E a gente sabe que não é o período da igreja, também por causa da distinção que o texto faz, não só por isso, mas esta é uma das características que nos faz perceber que ele não está falando da igreja, do período da igreja, ou que a igreja não está presente, porque o período da igreja é marcado pela indistinção de judeus e gentios. Pelo contrário, em Cristo não há mais homem, mulher, judeu ou gentil, bárbaro ou
Não há essa distinção. Há a distinção, claro, né, porque ele continua sendo judeu crente, e o gentil continua sendo gentil crente, assim como o homem continua sendo homem crente, e a mulher continua sendo mulher crente. Há características específicas e funções específicas para a mulher, assim como há para o homem. Assim há planos específicos para o judeu, assim como há planos específicos para os gentios. Não é que eles tenham perdido a sua identidade, mas espiritualmente falando, ambos têm acesso a Deus, e não há essa distinção espiritual ou religiosa entre judeus e gentios. E você vê que aqui, em Apocalipse capítulo 7 especificamente, ele faz uma distinção. Um grupo específico de judeus, 144 mil sendo selados, para uma missão, para um serviço, e depois ele menciona uma multidão inumerada que vai ser salva. Mais uma prova de que não é a igreja. Não é o período da igreja, o período da igreja já passou. Como estamos dentro do livro de Apocalipse, sabemos que ele está falando sobre a tribulação. Porque o Apocalipse basicamente registra o que vai acontecer durante a tribulação, desde o capítulo 6 até o capítulo 20 de Apocalipse. Tudo que é registrado ali é o que vai transcorrer durante o rompimento de 7 selos, o ressoar de 7 trombetas e o derramamento de 7 taças da ira de Deus em ordem sequencial e cronológica, não cíclica. A narrativa não é a mesma coisa, o mesmo acontecimento a partir de uma perspectiva diferente, tá? É um acontecimento sequencial, cronológica, partindo dos 7 primeiros selos, das 7 trombetas e depois as 7 taças. E isso aqui é um registro do que vai acontecer na tribulação, tá? Tem muita coisa que a gente poderia dizer mais, mas eu espero que as poucas que foram faladas sirvam para você. Eu sei que faltou muito ainda para a gente ver, não sequer entramos no capítulo 2 de Apocalipse, mas já se passou um pouco mais de 1 hora e eu preciso encerrar, senão nunca mais eu volto aqui, tá? Amém. Glória a Deus. Gente, eu acredito, pastor Natan. Só um minutinho. Tiago, deixa gravando, tá? Continua. Eu acredito que... Meu áudio tá bom para vocês? Sim? Eu acho que é para mim, Tiago, que não tá bem. Tá dando microfonia. Deixa eu vir para cá. Posso ficar aqui, pastor? Vou sair da sua... Não, na filmagem. Eu vou ficar famoso. Amém. Olha, tem bastante material para as perguntas que vão ser feitas nesse momento. Eu já tomei nota de bastante coisa. Eu acredito que se só tivesse as minhas perguntas, já iria tomar 1 hora aqui, pastor, nesse momento. Mas nós queremos abrir agora oportunidade para que as perguntas sejam feitas. Algumas pessoas receberam um papel para escrever as suas perguntas. Se tiver alguém com papel, eu vou pedir para que você levante a sua mão, porque os obreiros vão passar aí. Olha só. Isso, os voluntários, peguem os papéis. E eu quero pedir, André, tem um microfone aí? Tiaguinho, cadê os microfones que estavam aqui? Já estão com o pessoal? Pronto. Então, enquanto os voluntários recolhem esses papéis do pessoal que já escreveu, eu quero abrir agora o microfone para que alguém que não escreveu faça uma pergunta agora já para o pastor Natan, diante de toda essa ministração que nós ouvimos nesse período da tarde. Quem quer perguntar agora já de pronto? Tiaguinho, diminui um pouquinho aqui para mim o retorno, que está com microfonia. Olha ali, ó, o pessoal levantando a mão lá atrás. Quem está com o microfone? Quem é a Nani, ali atrás, ali atrás. Isso, para a gente ganhar tempo. Aqui. Fale o seu nome e faça a pergunta para o pastor Natan. Oi. É Deus que não quer que você faça a sua pergunta. Oi. Olá, boa tarde. Pastor, eu queria perguntar, o anticristo vai dominar o mundo todo? Oi? O senhor falou que ele não vai, eu queria que o senhor desse uma mini explicação sobre isso, porque tem muita gente que tem muita dificuldade de entender. Ela perguntou, o anticristo vai dominar o mundo todo? Uhum. Tá, entendi. Essa é a pergunta, né? Só um minutinho. Então, há grupos de versículos que parecem dizer que ele vai dominar o mundo todo. Mas há muitos outros textos que mostram que o seu domínio vai ser local, numa região específica. Sim, uma vasta extensão de terra, mas delimitada, não é o mundo inteiro. Ou seja, o que acontece é que na maioria das vezes as pessoas estão pegando passagens como Apocalipse capítulo 13, que fala sobre a marca que vai ser colocada
em pessoas de todas as línguas, tribos, povos, etc. e tal, e acham que isso significa que o mundo inteiro vai estar debaixo do seu controle. Mas há passagens, por exemplo, até mesmo nos evangelhos, que dizem que o imperador da ocasião deu uma ordem para que todo o mundo se alistasse, e aí os homens voltavam às suas terras de nascimento para se alistar. Eu acho que até José, o pai de Jesus, teve que passar por isso por causa desse decreto imperial. Mas é lógico que o que foi dito pelo imperador tinha que ser cumprido por quem estava dentro do Império Romano. Ele não está falando que o mundo inteiro deveria se alistar e fazer aquilo, porque o Império Romano não tinha autoridade sobre o mundo todo. Ele dominava uma determinada região, uma vasta extensão de terra, mas não era o mundo inteiro. Então, quem estava fora do Império Romano, eles não tinham que cumprir a ordem estabelecida pelo imperador. Da mesma forma, o anticristo ele vai ter autoridade sobre as pessoas que estiverem dentro dos limites do seu reino. Mas nós temos diversas passagens que mostram, inclusive no livro de Daniel, capítulo 9, ali pelo versículo 27 e 28, se fala que durante toda a carreira do anticristo, guerras e desolações estão determinadas. Talvez vocês devam lembrar desta passagem assim. Ou seja, ele vai estar em guerra o tempo inteiro, desde quando ele surge. Isso significa que o mundo inteiro não vai estar debaixo do seu controle, porque ele estará em guerra o tempo inteiro. Há passagens, inclusive, eu vou precisar ler para vocês. Eu sei que a pergunta às vezes é muito curta, mas a resposta nem sempre é. Então eu vou ler aqui para vocês um texto importante de Daniel, para vocês verem como o que eu estou falando aqui faz total sentido, tá? Eu vou ler o capítulo 11 de Daniel, pertinho ali do versículo 40 ou 45, diz assim, versículo 39, com auxílio de um Deus estranho, ele está falando do anticristo, tá? Com auxílio de um Deus estranho, ele agirá contra as poderosas fortalezas. Isso é linguagem daquela época, mas traduzindo para os tempos atuais, ele está falando que por causa deste auxílio, deste Deus esquisito a quem ele serve, ele ousará fazer guerra contra as grandes potências, as potências mundiais, né? E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra e far-los-á ensinar e far-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul se levantará contra ele, ou lutará contra ele, e o rei do norte, que pode ser uma referência ao próprio anticristo, arremeterá contra ele, contra o rei do sul, com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Versículo 41, entrará também, isso aqui é o texto falando sobre as campanhas militares do anticristo, tá? Observa bem, entrará também na terra gloriosa, que é uma referência à terra de Israel, entrará também na terra gloriosa, e muitos que lá estiverem, fica implícito, sucumbirão, mas do seu poder escaparão Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Ele está fazendo uma referência à região norte da Península Arábica, que fica coladinho ali com a Jordânia, que é parede com Israel, só o Rio Jordão que divide Israel e a Jordânia, tá? Ele está falando que escaparão da sua mão Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. No versículo 42 se diz que o anticristo estenderá a mão contra as terras, ele lutará com muitas pessoas, muitos povos, muitas nações. A terra do Egito, ele diz aqui, não escapará. Mas ele está mencionando que alguns cairão debaixo das suas investidas, mas outras não. Uns escaparão, outros não escaparão. Ele estará em guerra o tempo inteiro. Quando você vai ver no livro de Apocalipse, por exemplo, você vê passagens que mostram, ou que deixam implícito, que ele não estará controlando o mundo todo. Por exemplo, a Bíblia fala, em Apocalipse, de 3 espíritos em formas de rã, que sairão da boca do dragão, da besta e do falso profeta, a percorrer o mundo para convocar, para tentar convencer os reis da terra para se unirem ao anticristo, para lutar no dia da peleja do Deus Todo-Poderoso. Se o anticristo estivesse dominando e controlando o mundo inteiro, não haveria necessidade desse ministério diabólico para tentar fazer com que os reis se unissem ao anticristo. Quantos estão entendendo? Além disso, temos outros textos como a afronta dos seguidores do anticristo em dizer, quem é contra a besta, quem poderá pelejar contra ela, quem isso, quem aquilo outro, ou seja, a quem eles estão desafiando?
Contra quem eles estão levantando estas palavras? Porque se o mundo inteiro está controlado pelo anticristo, está debaixo do seu poder, não tem sentido eles ficarem falando isso se está tudo dominado. Não tem sentido. É porque tem pessoas que não aceitam, que são contra. Aqui mesmo no livro de Daniel, por exemplo, se você observar, eu estava lendo o capítulo 11, eu parei no versículo 42, mas se você ver na continuação, ele diz: o anticristo apoderar-se-á dos tesouros de ouro e prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Ou seja, ele vai estar nas suas campanhas militares, vai ouvir falar de um ataque contra ele no flanco direito e na retaguarda. No norte e no oriente, ele vai ouvir falar de guerras, de perturbações que estão vindo contra ele, e ele vai contra estes que estarão atacando o seu reino. E no versículo 45 diz que ele armará as suas tendas palacianas, ou diríamos hoje em dia, o seu acampamento militar, né? Ele armará as suas tendas palacianas entre o Mar Grande, algumas versões dizem os mares, mas aí é uma referência ao Mar Mediterrâneo, algumas versões até já trazem a expressão Mar Mediterrâneo, para traduzir e explicar de que mar que ele está falando. Ele armará o seu acampamento militar entre o Mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo, que é o Monte Moriá, também chamado de Monte do Templo. Quando ele invadir o lugar santo, a terra de Israel, a Judéia, ele vai estacionar o seu acampamento militar ali, entre o Mar Mediterrâneo e o Monte Moriá. Talvez seja nessa hora que ele entrará no templo que estará reconstruído e fará a grande profanação mencionada por Paulo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O que eu quero dizer é que nós temos muitos textos que mostram que ele não terá esse domínio todo, completo e absoluto. Para exemplificar e concluir isso, embora não seja uma exposição exaustiva, você pode depois conferir no meu livro A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, que eu trato mais sobre esse assunto. Mas para você ter uma ideia, nós sabemos que o anticristo, por exemplo, ele determinará que determinada marca seja colocada nos domínios do seu reino. Se os domínios do seu reino fosse o mundo inteiro, como está no imaginário popular, se fosse, isso significa que todo mundo, de uma ponta a outra, de uma extremidade a outra, teria que fazer uma opção: ou usa a marca ou é decapitado, né? Só que em Apocalipse 14, depois que se fala sobre isso no capítulo 13, no capítulo 14, diz que Deus vai jogar no lago de fogo todo aquele que receber a marca. O que significa que, se o domínio do anticristo é no mundo todo, e quem não recebeu a marca, ele matou por decapitação, e os vivos são apenas quem recebeu a marca, Deus vai matar quem recebeu a marca. Isso quer dizer que não vai sobrar ninguém para entrar no milênio. Alô? O que não faz sentido. Mas como a gente não tem tempo para explicar em detalhes, depois você vai entender isso melhor. Mas guarda isso no coração, tá? Deixa numa gavetinha de azeite, e no futuro a luz chega. Pastor, uma pergunta aqui, chegou no papel. De onde surgirá o anticristo? De onde surgirá o anticristo? Eu não sei se há textos que digam onde ele vai nascer. Parece que tem pessoas que dizem que tem texto que diz onde é que ele nasce, a cidade da onde ele surge no mundo. Mas eu sei que a Bíblia fala que quando ele passar pela cerimônia de posse, para receber um poder, para receber um trono, poder e grande autoridade, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, né? Quando ele passar por essa cerimônia de posse, ele estará na região que fica ao norte de Israel, que já foi chamada de Anatólia, Ásia Menor, que hoje para a gente é o que nós chamaríamos de Turquia, tá? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, Jesus está pedindo para João escrever cartas para as igrejas da Ásia Menor, e uma delas é a cidade de Pérgamo, que fica na costa oeste da Turquia. E para essa igreja ele diz: eu sei que tu estás onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Ou seja, a primeira menção ao trono de Satanás no livro de Apocalipse está ali no capítulo 3, versículo 12. Só que, quando chega no capítulo 13, versículo 2, inclusive eu acho até que a gente leu ele aqui, se eu não estiver enganado, mas quando chega no capítulo 13, versículo 2, diz que Satanás vai entregar o seu trono, poder e grande autoridade para a besta. Ora, se o livro já disse que o trono está na costa oeste da Turquia, e ele vai dar este trono de Satanás para a besta, significa então que o trono do anticristo estará
nesta cidade ou nesta região ao norte de Israel. E quando você vai conferir os textos da Bíblia que falam sobre o anticristo, ele sempre é mencionado como alguém que virá contra Israel no tempo do fim, das regiões do norte, da banda do norte, do extremo norte, dos lados do norte. Então ele vem dessa região. Provavelmente será ali na atual Turquia, de onde ele governará o seu império, que não é ele quem vai criar, tá? Porque na verdade ele vai usurpar um reino que ele não criou. Eu sei que muita gente pensa que o anticristo vai ser uma espécie de ilusionista, um orador magnético que vai ter várias ideias, que vai trazer a solução para o mundo, sugerindo possibilitando a paz mundial, mas na verdade ele não é nada disso. Ele surge como um retardatário, porque primeiro vai haver uma confederação de nações que 10 reis vão organizar. Ele surge depois que já está tudo formado e organizado, de forma tardia. Ao surgir, ele antipatiza com 3 desses 10 reis, parece que ele briga com eles, os elimina e assume a liderança. E a partir daí, o reino que ele não criou passa a ser o que nós chamamos de reino do anticristo. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai usurpar, como tudo que ele faz, assim como ele vai entrar em Jerusalém e usurpar uma posição que não é sua, tá? Mas isso é outra história. Próxima pergunta, aí do microfone. Isso, fique em pé, fala o nome e a pergunta. Pai do Senhor, pastor Natan. Opa. Meu nome é Alisson, acompanho o senhor há um bom tempo e já li alguns livros. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor sobre o arrebatamento em Mateus 24. Ok. Muitos dos pré-tribulacionistas, pré-milenistas americanos não veem o arrebatamento em Mateus 24. É o caso do Charles Hyde, no seu livro Vem Depressa, Senhor Jesus. Também outro muito conhecido na área, o Thomas Ice, no seu livro Jesus e o Fim dos Tempos. E também o John MacArthur em alguns comentários. Como a igreja não tinha sido inaugurada em Mateus, então eles têm essa ideia. Sim. Como o senhor vê essa questão, já que o senhor defende o arrebatamento em Mateus 24? Exatamente. Você fez bem o dever de casa, não foi? Ele já está sabendo de tudo já, né? Bom... Primeira coisa, eu, diferentemente dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas pré-tribulacionistas, eu vejo o arrebatamento em Mateus 24, tá? E tem muitas razões do porquê. E eu entendo o que os leva a pensar que não há arrebatamento aqui, eu entendo, mas acho que há uma explicação plausível e bastante até clara para se mostrar o arrebatamento aqui, tá? Esse assunto está no meu livro, Arrebatamento Antes da Tribulação. O arrebatamento nas palavras de Jesus é o nome do capítulo, onde eu falo só sobre Mateus 24, versículo por versículo, inclusive fazendo ali uma espécie de exegese, mostrando as palavras aqui que às vezes são mal interpretadas. Mas o que eu vou dizer de forma bastante simplificada e até irresponsável, porque eu não vou entrar nas minúcias de Mateus 24, é que Jesus aqui, ele está dando uma resposta sobre o tempo do fim, e ele não apresenta as coisas exatamente como a gente imagina que ele está apresentando. Ele faz uma abordagem geral, depois ele, num segundo momento, faz uma recapitulação, e depois, num terceiro momento, ele faz uma segunda recapitulação. Por exemplo, do versículo 3 ao versículo 14 é a primeira fala de Jesus. Não sabemos se quando ele falou, ele fez essa distribuição em 3 blocos, mas nós sabemos que o texto está escrito numa divisão de 3 blocos. Então, do versículo 8 ao versículo 14 é a primeira resposta. E você vai observar que ele fala tudo o que ele tem para falar. Tanto é que no versículo 14 ele termina assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, ele fez uma abordagem geral, um apanhado geral, não entrou nos detalhes das coisas, não especificou nada. É uma resposta bruta, grosseira, geral. No versículo seguinte, ele faz uma recapitulação apenas de um trecho do que ele já falou, só que agora ele entra em detalhes. É como se ele mostrasse uma coisa, aí ele dá um movimento de pinça, né? Faz o zoom, aí diz, agora deixa eu falar só sobre esse pedaço. Aí ele fala da segunda metade da tribulação, que começa no versículo 15, quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem leu o que Daniel escreveu entenda, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver no... Aí ele começa a detalhar, então ele está falando o quê? Só da segunda metade da tribulação.
A primeira metade foi mencionada en passant, superficialmente, lá no versículo 8, quando ele chama esta fase da tribulação de princípio das dores. E depois a segunda metade vai ser chamada, do versículo 15 em diante, de grande tribulação. E é por isso que, corretamente, alguns escatologistas dizem que a primeira metade é chamada de princípio das dores e a segunda metade é chamada de grande tribulação. Outros chamam a primeira metade de pequena tribulação e a segunda de grande tribulação. O fato é que é um período de 7 anos, com uma primeira metade com dores menos intensas e uma segunda metade com dores ainda maiores. E a referência às dores é uma figura de linguagem para retratar a mulher que está para dar à luz, cujas dores vão aumentando, a frequência vai ficando cada vez maior e aí acontece, né? Então, as dores estão relacionadas a isso. Mas, então, esse segundo bloco, que é uma recapitulação de Jesus, vai até o versículo 28, inclui um pouco do 29, 30, 31 também, porque no 29 ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e tal, aí ele vai até o 31, então ele fez a recapitulação dele, mas aí o que acontece? Quando chega no versículo 32, ele faz uma nova recapitulação, e talvez seja aqui a principal confusão que faz com que as pessoas não enxerguem o arrebatamento em Mateus 24, porque este vai ser o único momento em que ele vai falar do arrebatamento. Então, se você lidar com o texto de Mateus 24 desta forma, considerando estes blocos, né, se você interpretar dessa forma, percebendo que ele está fazendo recapitulações, você não fica confuso, porque nesta segunda recapitulação, que vai do versículo 32 ao 44, ele vai falar de coisas que ele não falou até então. Ele começa, por exemplo, dizendo assim, aprendei pois, a pergunta é curta, mas a resposta é longa, né? Ele diz no versículo 32, aprendei pois a parábola da figueira. E eu quero lembrar que lá em Lucas 21, versículos 29, 30 e 31, ele fala que não é só a parábola da figueira, mas de todas as árvores, porque as pessoas pensam que Jesus está falando de Israel, né? Alguns falam, a parábola da figueira, Israel que floresceu no ano de 1947, quando passou a ser um estado independente, etc e tal. Ele não está falando de Israel como figueira. Normalmente, quando a Bíblia vai comparar Israel com alguma árvore, ela é comparada com a oliveira, e não com a figueira, tá? Quando ele diz isso aqui, considerai, pois, a parábola da figueira, e como lá em Lucas está muito bem registrado, e todas as outras árvores, ele quer dizer o seguinte, que quando os homens veem as árvores, não necessariamente a figueira, como se fosse uma espécie de árvore especial, que significasse alguma coisa mais profunda, mas quando os homens veem todas as árvores florescer, eles sabem por eles mesmos que o verão está próximo. É isso que Jesus quer dizer, que é uma parábola, revela uma verdade. Se houve o brotamento das árvores, está muito perto do verão. Aí ele diz, da mesma forma, quando vocês verem estas coisas acontecendo, as coisas que ele mencionou ao longo do sermão, do período tribulacional, aí ele diz, vocês vão saber que está próxima a implantação do reino de Deus. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que quando a tribulação começasse, as coisas que ele descreveu, quando essas coisas começassem a acontecer, até mesmo a invasão do anticristo ao lugar santo, ele diz, quando isso acontecer, vocês sabem que estará muito próxima a implantação do reino de Deus. Só que aí, quando chega no versículo 34, ele diz, em verdade vos digo que não passará este povo judeu, a palavra geração aqui é uma referência à etnia judaica, a palavra geração ela pode ser uma referência aos meus contemporâneos, aos descendentes de um determinado progenitor, ou uma etnia, isso é o que está no léxico, tá gente? É o que está no dicionário da palavra grega genos, que é usado aqui, genos, geneia, é a palavra que está sendo usada aqui, geração significa essas três coisas, e dependendo do contexto é que você vai entender do que é que Paulo está falando, do que é que o texto está falando. Nesse caso, tudo indica que Jesus está falando sobre o povo judeu, não os contemporâneos da sua época, como pensam os preteristas, porque aí os judeus foram punidos no ano 70, não a geração do ano de 1947 para frente, como alguns interpretam, porque estes seriam a geração do fim, mas ele está falando do povo judeu. O povo judeu não seria exterminado da terra, não seria aniquilado, sem que as coisas profetizadas a respeito deles, boas e ruins, primeiro se cumprissem. Lá em Lucas ele fala que nesse período, é o mesmo sermão profético, registrado de uma forma levemente diferente, lá ele diz, neste período haverá grande ira contra este povo. Jesus está falando que este povo não passará até que tudo se cumpra. Lucas 17, 25, para quem quiser depois ver a referência. Aí ele diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, vai começar a falar do arrebatamento agora, hein? Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Que dia e que hora?
o dia que começa a tribulação. Veja que neste bloco de texto, né, ele começa falando de uma parábola. Ele diz, olha, vamos analisar um acontecimento natural com o qual todos estão familiarizados e vamos pegar a mensagem que isso nos dá. Quando vocês veem as árvores brotando, vocês não sabem que está próximo o verão? Da mesma forma, eu quero que vocês pensem assim, quando estas coisas começarem a acontecer, saibam que está próximo o reino de Deus. Mas o dia que isso começa, ninguém sabe. Mas depois que começar, todo mundo já sabe. 7 anos depois, Jesus Cristo volta. Quando começa? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Aí ele vai comparar este dia, do qual não se sabe o momento exato, com os dias de Noé. Ele vai dizer, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o filho, senão o pai. Pois, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, que é uma figura da tribulação, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Observe que a situação que Jesus usa para comparar com o tempo em que a tribulação vai começar, é uma situação normal, não tem nada de extraordinário acontecendo, nenhuma situação pandêmica. Ele já tinha profetizado que a pandemia iria acabar, que as pessoas voltariam a festejar, a casar, a celebrar, comiam, compravam, todo mundo, estava tudo bem. É a mesma coisa que se diz em todo lugar. Até Pedro, quando vai falar sobre esse assunto, ele diz que os escarnecedores zombarão, porque nada extraordinário estará acontecendo, e eles falarão assim, cadê a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais antepassados morreram, tudo continua do mesmo jeito desde que o mundo começou, ou seja, não tem nada de anormal acontecendo, ou seja, estará tudo bem, tudo tranquilo, dirão, não, temos paz, temos segurança, e de repente, ô glória, de repente, aí ele fala, vai ser como foi nos dias de Noé, comendo, bebendo, anteriores ao dilúvio, estava por ali, problema nenhum, até ao dia que Noé entrou na arca. Gente, Noé foi surpreendido? Não, Noé sabia que a tribulação do seu tempo, por meio do dilúvio, não viria, enquanto ele não terminasse a obra que ele tinha que fazer. Você vai ver que Jesus vai dizer aqui em Mateus 24, que o povo do mundo foi surpreendido pela vinda do dilúvio, mas Noé não estava desavisado, Noé não foi pego de surpresa, Noé estava muito consciente e sabia que o dilúvio só viria depois dele terminar a sua obra. Noé entrou na arca e eles do mundo, os seus contemporâneos, os pecadores, não perceberam. Ele não está dizendo que Noé não percebeu, que Noé não sabia, que Noé estava desavisado. O povo do mundo não percebeu, senão quando veio o dilúvio e destruiu a todos. Eu sei que aqui em português a palavra, pelo menos na minha versão, está levou a todos, e eu disse que você tem que interpretar como destruiu, justamente por causa do equívoco que alguns estão cometendo. Eles leem esse texto, que em algumas versões em português traduziram para levou, e pensam que isso aqui está fazendo referência a os que serão levados, que Jesus daqui a pouco vai mencionar. Ele faz a comparação com Noé, dizendo que as águas do dilúvio levaram aos pecadores, aí depois Jesus diz assim, da mesma forma estarão 2 no campo, um será levado, outro será deixado, estarão 2 isso e aquilo outro, um será levado, aí eles acham, está vendo aí? Na época de Noé, quem foi levado, os justos ou os injustos? Aí eles dizem, os injustos. Então se eles foram levados, o que vai ser levado vai ser o injusto. Ele não está falando do arrebatamento, e dessa forma alguns interpretam dizendo que Jesus não estava falando do arrebatamento, mas não é verdade, até porque não são as mesmas palavras gregas usadas no texto de Mateus, tá? E as 2 palavras gregas que foram usadas dão a entender exatamente que Jesus fala de uma preservação dos justos que serão retirados da terra por Deus. A palavra que é usada aqui no versículo 40, por exemplo, que diz, então estarão 2 no campo, um será tomado ou levado, como dizem algumas versões, é paralambano. Paralambano não é uma palavra que signifique sempre coisa positiva, ela aparece em contextos negativos, mas a grande maioria das vezes é sempre no contexto negativo, mas tem umas poucas, a maioria das vezes é no contexto positivo e algumas poucas vezes no contexto negativo, como por exemplo, quando a Bíblia diz que Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e diz para ele, atira-te daqui abaixo, ou quando Jesus explicando que o espírito imundo, ele sai do homem, anda por lugares áridos, ele não encontra repouso, aí ele leva consigo 7 espíritos piores do que ele, é a mesma palavra paralambano.
Ou seja, ela não significa necessariamente que é uma ação positiva, mas 100% das vezes, quando a palavra paralambano é usada, sempre significa que a pessoa que leva vai junto, sempre. Se os que são levados aqui no versículo 40 são levados para juízo, como alguns pré-tribulacionistas que o nosso colega mencionou ali, eles fazem essa interpretação. Se eles estão sendo levados para o juízo, como alguns supõem, não faz sentido, porque aí Deus estaria levando, ou o Senhor Jesus estaria levando estes pecadores para o juízo, acompanhando-os até a sua desgraça final, ao passo que ele estaria abandonando, porque aqui os que são deixados, eles são abandonados. A palavra deixado aqui é a mesma, por exemplo, que Jesus disse assim: o Pai não me deixa só, porque sempre faço o que lhe agrada. Quando ele disse, não vos deixarei órfãos, é uma palavra que dá uma ideia de abandono. Paulo também usa a mesma palavra em 1 Coríntios 7, quando ele diz que o marido crente não deixe a sua mulher, ou que a mulher não deixe o seu marido. Seria estranho, e talvez um dos únicos lugares na Bíblia, em que as palavras estariam sendo usadas no sentido invertido, porque Jesus estaria acompanhando os pecadores para a sua punição, e estaria abandonando os justos sozinhos num lugar, o que não faz o menor sentido. O que na verdade Jesus está falando aqui é que vai ser como nos dias de Noé, porque assim como Noé não foi surpreendido, assim como Noé foi preservado, sendo elevado acima das águas do seu tempo, e só retornou à terra para povoar o mundo depois do dilúvio, da mesma forma, a igreja do Senhor Jesus vai ser retirada da terra, e só volta para o milênio. Tem outras coisas que poderiam ser ditas, mas eu acho que eu já me alonguei demais. Depois você pesquisa, dá uma olhadinha lá no meu livro, tá? Mas tem fundamento para se acreditar que o arrebatamento também é mencionado por Jesus Cristo aqui. Amém. Teremos uma segunda chance se ficarmos? Meu Deus. Tem gente pensando em ficar aí, pastor. Tá. Na verdade, gente, olha só. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, essas perguntas são as mesmas em todos os lugares do mundo, tá? Todo mundo pergunta exatamente as mesmas coisas. Primeira coisa que eu tenho para dizer sobre a última pergunta é que não existe segunda chance. Escute, não existe segunda chance. O ser humano, de uma forma geral, só tem uma chance para fazer as pazes com Deus. Essa chance está à sua disposição durante todo o tempo da sua vida. Porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aí depois da morte tudo bem, não tem mais remediação, vem o juízo. Mas até o dia da morte ele pode fazer as suas pazes com Deus. O arrebatamento não é sinônimo de salvação. O arrebatamento ele não vai salvar as pessoas. O arrebatamento ele vai levar quem já é salvo. Ele não vai salvar. Muitas pessoas, desde quando a igreja começou, foram salvas, morreram e não viram o arrebatamento, né? Paulo, Pedro, João e tantos outros santos. O pessoal do Antigo Testamento também foi salvo, mas não experimentou o arrebatamento. O arrebatamento é uma revelação especial concedida de Jesus a Paulo, falando que apenas uma geração, em um determinado momento da história, não vai experimentar a morte. E eles, os vivos, serão transformados e se encontrarão com o Senhor Jesus nos ares, com os mortos que já teriam sido anteriormente ressuscitados. Os mortos em Cristo, né? Diga-se de passagem. Ele não está falando ali da ressurreição de todos os santos e justos mortos até aquele dia. Ele fala apenas de uma ressurreição seletiva, mortos em Cristo. Então, o arrebatamento é isso. Mas o arrebatamento não é sinônimo de salvação. Nós vimos aqui, eu sei que de forma bastante resumida, mas nós vimos aqui textos que demonstram pessoas se arrependendo, temendo a Deus, glorificando, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, durante a tribulação. Por quê? Porque muita gente será salva depois do arrebatamento. Há pelo menos 3 grupos, né? Nós sabemos que tem aqueles anônimos e impenitentes que não se converterão e sofrerão os flagelos e blasfemarão contra Deus. Nós temos aqueles que são seguidores do anticristo de forma consciente e deliberada, que receberão uma punição talvez até severa demais. Depois, judeus que se converterão, como a Bíblia diz, que serão salvos, e muitos gentios que se converterão por meio de muitos fatores.
os 144 mil judeus pregando, os 2 profetas que serão conhecidos no mundo inteiro, os cataclismas no mundo, porque será uma coisa extraordinária. A Bíblia fala inclusive de anjos aparecendo, falando do evangelho eterno no céu, conclamando os homens a temerem a Deus e dar-lhe glória. Então eles terão a oportunidade. Então não é uma segunda chance, é a primeira chance que ele tinha desde antes do arrebatamento, a primeira e única chance. Enquanto ele estiver vivo, ele pode fazer as pazes com Deus. Amém. Pergunta aí do templo. Quem tem pergunta? Ali. A paz do Senhor, eu queria saber de uma dúvida. Obrigado, André. Que muitos têm. Obrigado. A respeito de quando chegarmos no céu, se vamos nos conhecer. Alguns defendem que não conhecerão, para não ficar triste, porque, minha mãe não veio, meu sobrinho não veio. Outros defendem que vamos conhecer, sim, porque há algumas correntes que defendem que vamos conhecer. O grupo Logos, ele tem um hino que diz: rever amigos que um dia em Cristo foram feitos nossos irmãos. Então, tem essa dúvida. Eu acredito que tem muita gente que tem dúvida se vai haver o reconhecimento no céu quando chegarmos lá. Essa é a dúvida. Tá, eu acredito que sim. Eu acredito que as pessoas se reconhecerão. Eu não lembro, não estou dizendo que não tem, mas eu não lembro se tem algum versículo que diga especificamente sobre isso. Nós temos textos que falam sobre situações relacionadas ao mundo espiritual, ao terceiro céu, que a Bíblia também chama de paraíso, etc. e tal, né? Por exemplo, o próprio Paulo, falando sobre si, ele diz: conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e se no corpo ou fora do corpo eu não sei, só Deus sabe. Aí diz: mas sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, só Deus sabe. Por que essa insistência em repetir que ele não tinha certeza se foi no corpo ou fora do corpo? Afinal de contas, não há uma diferença entre o que se vê quando se está no corpo e quando se está fora do corpo? É a mesma aparência? É a mesma coisa? Tudo indica que sim. O próprio Paulo, por uma coisa bastante curiosa, ele diz 2 vezes a mesma coisa: eu não sei se eu estava no corpo ou estava fora do corpo, porque não tem distinção. É bem provável que, se nós estamos aqui e nós estaremos lá, então nós seremos reconhecidos. Acredito que as imperfeições serão eliminadas, né? Qualquer tipo de anomalia que seja consequência da queda de Adão e da investida de Satanás neste mundo vai ser alterado. Os corpos passarão a ser gloriosos, sem anomalias, sem imperfeições e qualquer tipo de mazela da qual você possa aí fazer referência. Mas eu acredito que as pessoas serão reconhecíveis e serão reconhecidas. Eu sei que vai ser um corpo diferente, mas ao mesmo tempo permanece o mesmo, porque eu volto para o meu corpo, mesmo que ele se desintegre, ele será reconstruído pelo poder de Deus, mas eu volto para o mesmo corpo de onde eu saí. A Bíblia diz que o corpo sem o espírito está morto, mas se esse espírito que sai volta para o mesmo corpo, o corpo vive outra vez. Jesus, por exemplo, ele morreu na cruz, inclusive depois morreu fisicamente também, mas ele morre na cruz e ele sai do seu corpo. Ele passa 3 dias fora do corpo e depois volta para o corpo, mas é o mesmo corpo. Inclusive nós mencionamos isso nas canções, que ele tem as feridas nas mãos, o corte do lado, porque era a mesma carne, o mesmo corpo. Qual diferença havia no seu corpo? A diferença é que era um corpo glorificado, como nós costumamos falar, que tinha propriedades físicas distintas, mas ainda assim físicas. Por exemplo, quando ele aparece aos discípulos, a Bíblia diz que os discípulos se atemorizaram, porque eles estavam em um lugar com as portas trancadas por medo dos judeus, e Jesus simplesmente, me desculpem pelo simplesmente, aparece na frente deles e diz: Pai, seja convosco. E eles ficaram atemorizados, achando que era um espírito. Aí Jesus disse: epa, peraí, espírito não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então era uma coisa que dava para ver e dava para tocar. Ele disse: pega aqui, toca aqui. Então ele disse: tudo bem, sou eu, mas eu quero que vocês vejam que eu tenho carne e ossos. Curiosamente, Jesus menciona a carne e os ossos, e é uma coisa que hoje em dia todo mundo fala, né? Essa expressão virou popular. A gente não sabe onde ela surgiu, mas foi Jesus quem inventou. Você foi para a igreja naquela tarde, naquele dia? Fui. Viu fulano, estava lá em carne e osso. Só que, na verdade, para se falar de ser humano, não era assim que se falava, carne e osso. A linguagem bíblica é carne e sangue.
Essa é a linguagem bíblica. Quando Paulo, por exemplo, diz que foi chamado por Deus para pregar o evangelho, ele diz, não consultei a carne e o sangue, falando, não falei com outros seres humanos que já eram apóstolos antes de mim. Ele diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra seres humanos. A expressão carne e sangue é o padrão bíblico para se falar de gente, mas esse tipo de humanidade que Jesus tem agora, depois da ressurreição, com esse corpo glorificado, que é o protótipo dos nossos futuros corpos, né? Ele diz, é um corpo não de carne e sangue, mas de carne e ossos, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, mas parece que a carne e os ossos podem. Agora, o que é que acontece? O seu corpo físico tinha propriedades diferentes, porque ele foi, os cientistas diriam, transubstanciado em energia, né? Ele foi vivificado pelo poder do Espírito Santo, então não era mais o sangue que corria em suas veias, e ele se tornou o que se tornou pelo poder da vida indissolúvel, para usar a linguagem do livro de Hebreus lá no capítulo 7, em outras palavras, é um corpo diferente, embora seja o mesmo corpo, o que faz com que a gente suponha que dê para reconhecer, porque afinal de contas, se eu estou aqui, eu estarei lá, sou eu mesmo, então não tem diferença, até sem estar no corpo, só o Espírito, Paulo disse, eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo, por quê? Porque é a mesma aparência, tá? Será um corpo glorioso, o mesmo corpo, mas sem as limitações. Jesus nesse novo corpo, aparecia, desaparecia, ele subiu atravessando todas as camadas atmosféricas, a estratosfera, a ionosfera, a ozonosfera, ele passou o segundo céu, chegou no terceiro céu, onde está o trono de Deus, flexionou os seus joelhos e se sentou à direita da majestade nas alturas. Então, é o mesmo corpo, a mesma aparência, mas com propriedades distintas. As crianças serão arrebatadas? Acho que não. Não tenho certeza, não tem texto bíblico que fale sobre isso, mas eu suponho, e eu posso estar equivocado, que vai ser mais ou menos como foi na época do dilúvio. Os filhos dos pecadores sucumbiram. Embora os pecadores, as crianças, possam ter sido salvas no sentido espiritual, ainda que punidas fisicamente, da mesma forma, pode ser que durante o momento do arrebatamento e em seguida a tribulação, as crianças também não sejam arrebatadas. Eu já emendo uma outra aqui, pastor. Até que idade as crianças estão salvas no arrebatamento? O que mais me impressiona é a capacidade que a pessoa tem para fazer uma pergunta dessa. Nem a resposta que vem depois. Gente, não tem como a gente saber, tá? Inclusive esse negócio de criança é um negócio muito polêmico, porque eu estou me segurando para não falar besteira, porque esse assunto é tão controverso. E se eu falar, eu tenho como provar aquilo que eu defendo, mas eu não tenho tempo para fazer isso. A pior coisa que tem é você falar um negócio e o pessoal achar que você é doido, né? E você não tem como mostrar na Bíblia. Mas, particularmente, eu acredito que as crianças, como disse Jesus, são as verdadeiras cidadãs do reino dos céus. Jesus não disse isso? Deixar vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, uma criança que ainda não cometeu o seu primeiro pecado, que ainda não tem consciência do que é certo e que é errado, é claro que ela é salva, espiritualmente salva. Essa criança, quando cresce nesse mundo onde Satanás é Deus, ela atrofia espiritualmente, e os desejos da carne prevalecem sobre qualquer inclinação espiritual que ela pudesse ter até então. Então, ela começa a ceder os desejos da carne, ela peca, ela morre espiritualmente, daí para frente, ela passa a ter a necessidade de nascer de novo, não nascer de novo fisicamente, voltar para o ventre da mãe uma segunda, terceira ou quarta vez, não vai resolver o problema. A Bíblia fala sobre nascer de novo espiritualmente. Então, as mesmas cidadãs do reino dos céus, quando eram crianças, depois se tornam filhas do diabo, porque pai é quem cria, e aí depois elas precisam nascer de novo espiritualmente, voltando ao reino de Deus, da qual já foram cidadãs originais. Então assim, tem algum momento, que a gente não sabe precisar qual é, em que durante o processo de crescimento da criança, ela comete o seu pecado, ela perde a salvação, e aí ela precisa nascer de novo. Mas a Bíblia não diz que momento é esse, tá? A gente não sabe, não tem nada na Bíblia que fale sobre isso. Próxima pergunta aí, Nani. Paz, pastor. Olhando para Israel, que é o relógio de Deus na terra, e sabendo que alguns textos específicos são escritos para os judeus, aí no livro de Ezequiel, no capítulo 38, 39, que fala sobre a guerra do Gogo e Magog. Magog. É a mesma guerra em relação a Magedon, e se quando acontecer, a igreja vai estar presente ou vai ser, já vai ser arrebatada antes? Tá.
Ok, entendi. Primeira coisa, há uma interpretação para cada gosto a respeito do texto de Ezequiel 38 e 39. A linha pré-tribulacionista tradicional, eu faço parte do grupo pré-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista, mas eu não penso exatamente igual em todos os pontos, né? Eu tenho uma forma de pensar diferente. Esse texto, na linha tradicional pré-tribulacionista, é interpretado como uma menção a um suposto futuro inimigo do povo de Israel, que vai se levantar contra ele. De fato, os teólogos norte-americanos supõem que Gog seja uma referência a um líder da Rússia, como os americanos sempre demonizaram a Rússia, né, pelas antipatias políticas e militares. Por alguma razão, eles acabaram achando que o texto estava falando sobre um futuro estadista ou líder russo, e este líder invadiria Israel, e o texto de Ezequiel 38 e 39, na interpretação destes amigos pré-tribulacionistas, que está falando para eles está falando sobre isso, este homem que vem da Rússia invadiria Israel, e aí Deus o destruiria em 1 hora. Depois disso é que viria o anticristo, porque na cabeça tradicional do pré-tribulacionismo, o anticristo ele teria que vir da Europa. Como o texto de Ezequiel 38 e 39 fala claramente que este inimigo ele vem do norte de Israel, né? E aí eles não conseguiam ver na Bíblia qualquer menção ao anticristo vindo do norte, eles acharam que era um inimigo antes do surgimento do anticristo. E, pelo que parece, fizeram esse remendo na escatologia deles para justificar a batalha de Gog e Magog que aparece aqui. No entanto, há muitos problemas para essa interpretação, muitos. Uma coisa que a gente entende é que esse inimigo, esse homem que é chamado de Gog, que prefigura muito provavelmente o anticristo, ele é o mesmo de quem os outros profetas haviam falado. Se você observar, no versículo 17 de Ezequiel 38 está escrito assim: assim diz o Senhor Deus. Isso é o oráculo divino se dirigindo a Gog, por meio do profeta. Ele diz assim: não és tu, porventura, aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Primeira coisa importante, este personagem aqui, chamado de Gog, que é uma espécie de prefiguração de um personagem futuro, porque Gog existiu na época de Ezequiel, era um líder da região da Anatólia, que depois se chamou Ásia Menor, que é onde fica a Turquia. Esse líder existiu, mas ele é uma espécie de figura profética, né? Há passagens proféticas na Bíblia que são chamadas pelos estudiosos de duplo cumprimento profético, ou dupla referência profética, porque falam de uma coisa natural e de uma coisa espiritual, de uma coisa que acontece no tempo ou que acontecerá num momento futuro. É bem provável que Gog tenha sido uma destas figuras que falavam ou apontavam para este último inimigo do povo judeu, que é o que a Bíblia chama, ou nós chamamos, de anticristo. O versículo 17 mostra que ele já foi mencionado nos livros dos outros profetas. Isso quer dizer o seguinte: a gente tem que encontrar nos textos dos outros profetas menções a este mesmo inimigo. Só que você não vai encontrar qualquer outra passagem falando de um suposto ataque da Rússia à terra de Israel. Essa é a única passagem onde as pessoas tentam encaixar isso. O que nós encontramos são textos falando que o anticristo virá das regiões do norte. Todas as passagens, o rei do norte de Daniel, capítulo 11, o assírio, que é mencionado em Miqueias 5:5, aqui também, e outros textos, como o próprio livro de Apocalipse, que fala do trono de Satanás, que vai ser entregue à besta, que virá do norte para atacar Israel. Todas as passagens que falam sobre o anticristo e a sede do seu governo, fazem referência a uma região ao norte de Israel, não dentro de Israel, mas além dos limites, ali pela região da Síria, Turquia, aquele lugar, tá? Ou seja, esse personagem, ele tem que ser encontrado nos outros livros dos profetas, porque segundo o texto, os outros profetas falaram sobre ele. Outra coisa curiosa é que no capítulo seguinte, o 38 e o 39 falam sobre essa campanha militar de Gog. E aí no 39 ele vai falar que esse Gog ele vai ser destruído, ele vai ser exterminado. E aí Deus diz no versículo 7 que depois disso, do extermínio de Gog, Deus diz: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Primeira coisa, ele diz: depois que eu matar Gog, nunca mais deixarei blasfemarem ou profanarem o meu nome.
coisa curiosa, porque se os meus colegas pré-tribulacionistas acreditam que Gog é uma espécie de líder russo, que vai pegar uma confederação de nações islâmicas, como o texto deixa muito claro, né? Todas as nações mencionadas aqui em parceria com Gog, são nações atualmente do mundo islâmico. Se ele vai invadir Israel, depois que ele for morto, Deus diz, o nome de Deus não será mais profanado. Como é que os meus colegas pré-tribulacionistas acreditam que Gog é um inimigo anterior e o anticristo vem depois, se o anticristo vai ser o maior blasfemador de todos os tempos? Porque no livro de Daniel se fala que ele receberá uma língua e falará coisas absurdas sobre o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Ele vai ser o maior blasfemador de todos os tempos. De fato, em 1 João capítulo 2, versículo 22, diz que o espírito do anticristo é aquele que nega o Pai, é aquele que nega o Filho. Eles têm no espírito deles a negação de Deus como Pai e de Jesus como Filho de Deus. Ou seja, uma blasfêmia vai ser perpetrada, confirmada pelo anticristo. Como quando Gog é morto, Deus diz, não haverá mais profanação e blasfêmia contra o meu nome, se depois dele vem o anticristo? Não faz sentido. A única interpretação cabível é que Gog é o anticristo. E quando Gog for exterminado, ou seja, quando o anticristo for morto, porque quando Jesus Cristo vier do céu, ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, aí sim, o nome de Deus não será mais blasfemado. Faz sentido. E outra coisa curiosa é que no mesmo versículo 7 que eu li em Ezequiel 38, diz que não só depois que ele matar Gog não mais será blasfemado o nome do Senhor, como as nações saberão que ele é o santo em Israel. É o único lugar de toda a Bíblia que você encontra essa frase. Você encontra frases parecidas como o santo de Israel, mas em Israel só aqui. E curiosamente, essa frase aparece no contexto de Gog ser morto e depois disso o pessoal saber, é o santo em Israel. Provavelmente é uma referência à vinda do Senhor Jesus, que matará o anticristo, descerá com os 2 pés sobre o Monte das Oliveiras e estabelecerá um reino milenar, no qual ele regerá as nações com cetro de ferro. Amém. Pastor Natan, última pergunta, o senhor tem 3 minutos. Meu Deus. Para perguntar ou para responder? Qual a relação entre o islamismo e o catolicismo com o anticristo e o falso profeta, ou não tem relação? Não tem relação. Na verdade, existe um vídeo rolando na internet, com base nele que as pessoas estão com essa dúvida e por causa dele estão fazendo essa pergunta. Eu já conheço a cachorrada toda. Esse vídeo foi feito por eu não gosto de falar, eu acho antiético, mas eu vou dizer assim, um segmento cristão, que eu não quero dizer o nome, tá? Mas foi feito por um segmento cristão para defender a ideia de que o islamismo foi criado artificialmente pelos líderes católicos. Claro, o objetivo é colocar os católicos como os principais culpados do surgimento do islamismo, que segundo esse vídeo, não foi um surgimento aleatório, orgânico, mas pensado, planejado, com o objetivo de fazer com que os católicos parecessem os mocinhos, através do comportamento reprovável dos muçulmanos. Mas isso não é histórico, não há qualquer tipo de comprovação real e histórica sobre essa suposta relação, muito pelo contrário, nós temos dados e mais dados em diversos trabalhos acadêmicos, provando de fato a história do surgimento do Islã e todos os seus princípios e suas doutrinas e a total dissociação entre o catolicismo e o islamismo. Não tem ligação absolutamente nenhuma. O problema é que esse segmento cristão, responsáveis pela produção desse vídeo, querem de toda forma que o anticristo, ou que a responsabilidade dos atos do anticristo recaiam sobre a Igreja Católica ou sobre um Papa, porque para eles essa é a interpretação oficial e bíblica de onde o anticristo vai vir, da Igreja Católica Apostólica Romana, e que ele será um Papa. Então eles tentam associar com o Islã, que é a pior imagem que nós temos na terra de um grupo religioso intolerante, com um espírito supremacista, que persegue e mata todos aqueles que discordam do seu ponto de vista sobre Deus. Não tem nenhum outro grupo que tenha atos tão atrozes, tão horríveis como o grupo Islã. E para associar com o pior grupo, mais intolerante e pior que existe na terra, eles querem que os católicos sejam associados a ele, porque para eles os católicos não podem perder o seu posto oficial de onde há de surgir o anticristo. Na verdade é basicamente isso, tá? Amém. Amém.